Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 3 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN, começando mais uma transmissão daqui a pouquinho, direto do Rei Pelé em Maceió. A bola vai rolar para Ponte Preta e CRB e Ponte Preta. A Macaca, embalada na competição, vai em busca de mais uma vitória e se ela viesse, seria sensacional para as pretensões do time Ponte Pretano. É o jogo que você vai acompanhar com a gente, com a narração de Carlos Cabelo, os comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida e Fábio Chaib no plantão esportivo, trazendo todos os resultados e todas as informações do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E eu já começo a pedir a sua participação através do WhatsApp da CBN Campinas, 19 ao DDD 991869070, 991869070, e também pelos nossos canais no YouTube. Os dois canais estão à sua disposição. É o youtube.com/CBN Campinas e o youtube.com/Esportes CBN Campinas é o nosso canal exclusivo de esportes. Aproveitando, nesse canal de esportes, deixa o seu like, compartilhe, comente, participe, se inscreva principalmente, dê lá o seu joinha para ajudar com que mais pessoas recebam as notificações de que nós estamos no ar. E estamos no ar a partir de agora e vamos até a meia-noite. Hoje só termina amanhã para CRB e Ponte Preta, Macaca e Leão correndo atrás da bola. Daqui a pouquinho, lá no Rei Pelé em Maceió. E eu já vou direto e reto pegar as primeiras informações da Macaca, os primeiros destaques, já se tem alguma novidade, enfim, ela que sabe tudo de Ponte, trazendo as primeiras da Macaca, Adriana Almeida. Boa noite, Dri. Boa noite, Rafael Pio, grande abraço pra você, pros ouvintes da CBN. Pio, é hoje que eu só volto amanhã com esse jogo das 21h30 da madrugada. E a Macaca prontinha já, escalada. O técnico Hélio dos Anjos não tem problemas por suspensão, mas perde Douglas Mendes, o DG, que está de saída rumo ao Bragantino. O treinador alvinegro consegue repetir a mesma escalação da última partida, jogo contra o Operário em casa, em que a Ponte conseguiu vencer por 3-0. Por outro lado, a Macaca também terá no banco novidades. Luca e Everton. Everton pode estrear com a camisa da Ponte esta noite. A Ponte que vai buscar um feito inédito em 2022. Olha só, buscar 2 vitórias consecutivas pela primeira vez, Pio. Que seria algo maravilhoso, né? Principalmente olhando em termos de tabela de classificação. Ele vai comandar todas as emoções, ele vai narrar gols essa noite, eu tenho certeza que ele vai narrar gols, até porque ele está esquentando a garganta desde as 9h15 da manhã, 9h30 da manhã, na primeira participação dele na CBN Campinas neste dia, nesta quinta-feira. Boa noite, Carlos Cabela, tudo bem, Cabelinha? Boa noite pra você, Pio, boa noite a todos da CBN Campinas. Verdade, aquecendo a garganta desde a manhã para esse jogo dessa noite no Rei Pelé entre CRB e Ponte Preta. Tomara que você esteja certo, que eu possa narrar muitos gols, principalmente se for alvinegro, meu caro Rafael Pio. Não tenha dúvida disso, o Carlos Cabela vai trazer todas as emoções daqui a pouquinho, hein? 9h30 a bola rola lá no Rei Pelé em Maceió. E ele vai analisar tudo o que vai acontecer durante os 90 minutos e mais os acréscimos. Carlão de Freitas, e eu já começo te fazendo uma pergunta. Carlão, eu estava assistindo jornalisticamente Flamengo e Corinthians e Flamengo. E aí você olha o banco do Corinthians, dá desespero. Você olha o banco do Flamengo, aí tem Everton Cebolinha entrando, tem Vidal entrando, é uma coisa absurda. Você olha o banco da Associação Atlética Ponte Preta, tem Luca, tem Everton. Quem diria, hein, Carlão? Tá parecendo o banco do Mengão, Carlão. Boa noite.
Boa noite, Pio. Boa noite, ouvinte ligado aí nesta jornada esportiva, este belo jogo entre CRB e Ponte Preta. Que comparação, hein? Vai ser otimista assim lá longe. Mas é só o futebol para apresentar esse tipo de situação, né? Há 3, 4 semanas nós falávamos de um rebaixamento quase certo, um grupo sem qualidade, apenas o Luca que levantava a bandeira da inspiração desse time da Ponte. De repente, chega Elvis, chega Everton, vem o menino Matheus no sistema defensivo, vem a vitória contra o Náutico, que ali acho que é o pontapé inicial a um novo momento da Ponte. E a situação muda. Hoje você está falando de um banco de reservas reforçado. Não só o time titular, mas um banco de reservas, né? O que a qualidade não faz. Então, às vezes, o cara fala fórmulas mirabolantes, táticas mirabolantes, 4-5-1, 8-9-3, não sei o que. O que manda é o bom de bola. Então, bastou a Ponte contratar um bom de bola para a situação mudar. E a gente espera que esse bom momento seja mantido hoje diante do difícil compromisso aí contra o CRB. É isso, bom momento da Macaca, excelente momento a Ponte vive dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, até recentemente a derrota, né, diante do Grêmio, da forma com que foi, da forma com que a Ponte jogou, Macaca foi muito elogiado, então sem dúvida nenhuma, bom momento do time pontepretano. Ele chegou de Belo Horizonte, onde jornalisticamente acompanhou a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético e Palmeiras, pela Libertadores da América, já chegou e já correu pro estúdio. Vai acompanhar todos os jogos dessa noite, informações pelo Brasil e pelo mundo. Fábio Scheibe, bem-vindo, boa noite, Fabião. Boa noite, Rafael Pio, boa noite, ouvintes CBN. É verdade, jogo bom de Libertadores ontem, hoje continua Libertadores ainda, teve Sul-Americana também, tem Série B, muitos jogos. Lembrando que mais tarde o jogo da Ponte Preta, às 9h30, pode significar a vitória da Ponte Preta pode significar a 10ª colocação para ela no campeonato, passando o próprio CRB. A Ponte agora tem 25 pontos, está a 5 do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o CSA, com 20, e chegaria a 28. O número de pontos que já tem o CRB agora, mas o número de vitórias e saldos de gols, a Ponte passaria o CRB. Mais tarde temos pela Libertadores Atlético Paranaense de Filipão e Estudiantes, pela primeira partida das quartas de final da Libertadores da América, jogo de ida em Curitiba. E pela Sul-Americana agora, finalzinho de jogo, o Internacional vai empatando fora de casa com o Melgar por 0-0, Rafael Pio. Valeu, Fábio Scheibe, que vai trazer todos os detalhes ao longo da jornada. Ô, Carlão, eu não sei se vocês acompanharam aí, mas agora há pouco acabou o Sampaio Corrêa e Brusque. No último lance do jogo, o gol do Brusque, Carlão, como é que com o VAR os caras conseguem ver impedimento? Quer dizer, pelo menos eu não vi. Eu não sei se vocês estavam acompanhando aí, se você viu. Eu não vi impedimento, mas é nunca, Carlão. Ô Pio, nós estamos tentando achar esse impedimento até agora. Nossa. E foi o assunto que dominou aqui a nossa pré-jornada, né, sobre o VAR. O VAR, ele veio para ajudar, mas é impressionante como no Brasil as coisas não dão certo. E olha, hein, impedimento não é nem lance interpretativo. É sim, sim, não, não. E os caras conseguem errar. Pelo amor de Deus, que coisa, que momento, o Cabelo ainda fala aqui o tempo de demora. Ontem tivemos, eu até falava com o Fabião aqui, tivemos o Atlético Mineiro e Palmeiras. Cara, o VAR não demorou 2 minutos pra tomar decisão, não teve conversa com o jogador, sabe? É impressionante como algo da CBF, o Brasil, não sei, o Brasil precisa ser reinventado, porque definitivamente eu acho que não deu certo. Chama o professor Pardal, por favor. Tá louco, pelo amor de Deus. As coisas não dão certo aqui, Pio, é impressionante. É incrível. Ô Cabela, não sei se você concorda, mas pra mim, o atacante do Brusque, ele tava atrás da linha da bola e na mesma linha do jogador do Sampaio Corrêa, ou seja, ele tinha dupla posição regular, se é que isso existe. Ô Pio, a Globo tinha um software que utilizava há alguns anos atrás, que a imagem era congelada e a câmera virava para ficar exatamente na linha da bola. Uhum. O VAR não usa essa tecnologia. Não. Usa traça a linha. Aí traçou a linha da bola. A bola, do jeito que traçaram a linha passava atrás do jogador da equipe do Brusque.
Quando que na imagem do lance do gol, não dá pra ter noção que é desse jeito. Visualmente falando, eles erraram. Agora, se tivesse aquela tecnologia que a Globo utilizava, eu acho que há mais de 5 anos atrás, 6 anos atrás, até mais, se eu não me engano, ele congelava a imagem, o software virava a imagem, ficava na linha da bola e você via se estava o jogador à frente ou não, se a bola tinha entrado no gol ou não, ficava em cima da linha e tudo mais. Tinha essa tecnologia que já é velha. Por que eu não utilizo ela então na marcação do impedimento? É muito mais fácil que ficar traçando esse monte de linha aí que parece um jogo da velha. O jogo da velha, exatamente. Gente, não, e tem uma outra hoje do jeito que foi traçado, parecia o jogo da velha. Parecia mesmo, a vermelhinha e a azulzinha. Existe uma tecnologia, gente, que é tão simples, você coloca atrás da linha de fundo, e aí, obviamente, nas duas linhas de fundo, você coloca um sensor de fora a fora, que quando a imagem é travada, ele faz a conta ali da distância que um e o outro tem da linha de fundo, ou seja, só você usar essa tecnologia, você vai saber, o cara tava a 15,1 metro, o outro tava a 15,2. Pronto, resolvido. Mas pra que nós vamos facilitar se dá pra piorar? Horas. Exatamente. Não. Pra quê? 9h, mais 15 minutinhos. Primeiro rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Adriana Almeida já vai trazer a ficha técnica completa do jogo, as escalações, trio de arbitragem, e a gente vai acompanhar a expectativa e análise do Carlão de Freitas, o que ele espera pro jogo de daqui a pouco, 9h30, CRB e Ponte Preta no Rei Pelé. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CRB. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, CRB. Apresentação: Rafael Pio. 9h, mais 17 minutinhos, faltando 13 minutos para a bola rolar lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Você pode participar com a gente através dos nossos 2 canais do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, e o nosso canal exclusivo de esportes, youtube.com/Esportes CBN Campinas. Muita coisa boa, hein? No nosso canal exclusivo de esportes. E em breve teremos uma grande novidade em relação à estreia do Vôlei Renata no Campeonato Paulista de Voleibol. A partir do dia 12 agora de agosto, sexta-feira da semana que vem,
O Vôlei Renata estreando na temporada 2022-2023 e nós teremos uma grande novidade que anunciaremos na próxima segunda-feira nos 99.1 e também nos nossos canais do YouTube. E claro, pelo WhatsApp 19 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas para você participar com a gente. Fábio Scheibe, Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve jogos nesta quinta-feira. Aliás, rodada acontecendo durante essa semana. Série B agitada, hein, Fabião? É verdade, Rafael Pio. Como você disse mais cedo, o Brusque ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 1-1. Esse foi o único jogo da noite hoje, que foi a 23ª rodada, foi aberta, 22ª rodada foi aberta na terça-feira, em Recife, o Sport empatando em 1-1 com o Criciúma, gol do Wagner Love na estreia dele, marcou um gol de empate do Sport. E amanhã teremos o grande jogo aqui em Campinas, às 21h30, Guarani e Grêmio. Como eu te falei na classificação, a Ponte Preta no momento está na 13ª colocação com 25 pontos. Está a 5 da zona de rebaixamento, onde se encontra o CSA na 17ª colocação com 20 pontos, o Guarani com 19, o Náutico com 18 e o Vila Nova com 18. Na parte de cima da tabela, aquela mesma coisa de sempre, já nessa Série B, já está numa rotina, né? Os 4 primeiros times continuam se alternando entre eles, mas são os mesmos. Só muda a ordem, mas os times continuam os mesmos lá na frente. O Cruzeiro com 46 pontos é o líder do campeonato, seguido pelo Vasco com 39, o Bahia vem em terceiro com 37 e o Grêmio também com 37 pontos está na 4ª colocação. Na 5ª colocação temos o Tombense com 32 e o Sport, que empatou abrindo a rodada, tem 31 pontos, Rafael Pio. Carlão de Freitas, esses 4, só se eles fizerem muita bobagem, né, Carlão? Porque pelo futebol que vem apresentando, abrindo vantagem, acho que já dá pra gente imaginar esses 4 na Série A do ano que vem. 4 gigantes na Série A do ano que vem, né, Carlão? Ah, sem dúvida. Acho pouco provável que esses 4 estejam fora, né, do grupo que sobe de divisão. O Cruzeiro, pensando em título, já abriu uma gordura muito legal em relação ao 5º colocado, que é a Tombense. Vasco da Gama com 39, o Bahia, o Grêmio. O Sport, hora ou outra, busca ameaçar, mas também está patinando demais, principalmente quando joga ali na Ilha do Retiro. Fora de casa também não está mantendo o ritmo. Então acho que, felizmente ou infelizmente, esses 4 grandes aí vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E em relação à Série A, eu não vejo nenhum grande no Z4, então acho que vamos ter, enfim, uma Série B raiz, né? Porque quando o grande está na Série B, é um tormento. Ano após ano a gente tem ouvido aquela frase: vai ser a Série B mais forte dos últimos anos. Ano que vem a gente vai dizer: vai ser a Série B mais parelha dos últimos anos, se seguir essa tendência. Adriana Almeida, aquela pergunta que não quer calar. Macaca já definida, Adri? Sim! E o CRB? Também definido. Nos 99.1 FM da CBN Campinas, nos canais youtube.com/CBN Campinas e /Esporte CBN Campinas, você acompanha a ficha técnica completa do jogo com Adriana Almeida. Futebol do CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Estandarte respaldado. Ponte Preta. É a Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos, que neste momento entra no gramado Rei Pelé e vem a campo com 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva e 15, Arthur. 19, Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson e 62, Elvis. 20, Pessim e 18, Nicolas. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 22, Igor Formiga, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva, 15, Arthur. 19, Amaral, 5, Leonaldi, 25, Alisson, 62, Elvis, 20, Pessim e 18, Nicolas. No banco, 1, Igor Vinha, 7, Everton, 10, Luca, 13, Bernardo, 21, Richelli, 23, Cássio Gabriel, 26, Jean Carlos, 28, da Silva, 29 é Chaporã, 32, Fraga
e 39, Guilherme Santos. Ao remo, pois nosso norte. CRB. É o CRB do técnico Daniel Paulista, que entra em campo com 12, Diogo Silva, 2, Raul Prata, 15, Wellington Carvalho, 4, Iago Mendonça e meia dúzia, Guilherme Lopes, 19, Claudinei, 25, Iago, 10, Rafael Longini, 7, Paulinho Mocelin, 11, Emerson e 9, Anselmo Ramon. Repeteco do CRB, 12, Diogo Silva, 2, Raul Prata, 15, Wellington Carvalho, 4, Iago Mendonça, meia dúzia, Guilherme Lopes, 19, Claudinei, 25, Iago, 10, Rafael Longini, 7, Paulinho Mocelin, 11, Emerson e 9, Anselmo Ramon. No banco, 1, Vitor Caetano, 13, Brian, 3, Matheus Mega, 16, Martã, 14, Jalisson, 5, Wallace, 8, William Correia, 17, Bruninho, 18, Fabinho, 20, Richard, 21, Gabriel Conceição e 24 para Michael Douglas. A arbitragem do jogo. Vem lá do Espírito Santo. Diógenes José Padovani de Andrade é o dono do apito. Seus assistentes, Fabiano da Silva Ramires e Wanderson Antônio Zanotti. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Transforme sua vida. Dê um up na sua saúde sexual. Na Clínica UpMan, você encontra tratamentos para os diversos tipos de problemas que afetam a saúde sexual masculina, como a disfunção erétil, falta de libido e ejaculação precoce. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19 998005939 e desfrute de momentos especiais com quem você ama. WhatsApp 19 998005939. Clínica UpMan, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Faltando 5 minutinhos para a bola rolar, as equipes em campo no Rei Pelé. Aliás, não. Os reservas já. Os titulares vão entrar em campo. Carlão de Freitas, o comentário, a sua expectativa. E antes responda, Carlão, para o Antônio Carlos de Americana, que está dizendo o seguinte: estou sonhando com a Macaca em 4º lugar na última rodada do campeonato. É possível? Responde para ele, Carlão. É possível? É provável? Não, mas é possível, não é proibido. E também a gente não pode tirar o direito do torcedor sonhar, mas é muito difícil. Eu acho que o primeiro objetivo da Ponte ainda é sair desta zona incômoda, né? Não na zona de rebaixamento, mas se distanciar cada vez mais para não passar por tantos problemas nas últimas rodadas. Hoje um jogo difícil, um jogo complicado. O CRB vinha de uma série bacana de 9 jogos sem perder. Esse que enfrentou o Vasco da Gama acabou sendo goleado, então entra em campo sob cobrança, né? O técnico Daniel Paulista, quando chegou, deu essa guinada na equipe, não frequentou o G4, mas trocou ali algum zap, né, para tentar entrar, mas acabou não dando certo. Hoje ocupa apenas uma posição intermediária, mas tem algumas figuras conhecidas e figuras de qualidade, né, como o Rafael Longini, que já passou por Campinas. As lesões atrapalharam aí o Longini aqui, principalmente com a camisa da Ponte. Paulinho Mocelin, jogador de velocidade, vai ser o jogador de contra-ataque, o cara que vai infernizar a defesa da Ponte. Hoje o CRB não conta com jogadores importantes também, como o Gum, que é uma referência, o próprio Guilherme Romão, e a Ponte vai tentar explorar. Tem o Anselmo Ramon, um jogador experiente, matador, bom de bola. A Ponte vai ter que tomar alguns cuidados. Não pense o torcedor que, apesar desse bom momento, a Ponte vai nadar de braçada. Não, é um jogo difícil. A classificação mostra que o CRB ainda vive um momento melhor que a Ponte, mas a Ponte leva o alto astral. Esse momento de subida no campeonato, esse entrosamento, essa confiança são fatores importantes. E claro, os jogadores que estão dando todo esse know-how à Ponte, como o Elvis, o camisa 62, ele que vai articular, o próprio Nicolas, Igor Formiga pelo lado direito. Então é um jogo difícil para a Ponte, mas essa confiança, esse bom momento faz com que a Ponte cresça no jogo e dê para enfrentar o CRB. Acredito no CRB tomando a iniciativa, a Ponte um pouquinho resguardada, confiando muito na organização de meio campo do Elvis e na velocidade, principalmente do Nicolas, que vai ser um cara importante aí para puxar esse contragolpe da Ponte no estádio Rei Pelé.
Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. E no Nacional Brasileiro, já executado no estádio Rei Pelé, as equipes se cumprimentando, todo aquele protocolo lá em Maceió, nas Alagoas. Ela está todinha de preto, aquele uniforme bonito. E eu é uniforme 2, mas eu particularmente gosto mais do que toda de branco, porque ela impõe respeito, aquela faixa maravilhosa, branca. Tem gente que até arrepia quando vê. E ele vai comandar, eu tenho certeza, 2 gols do time de preto essa noite, assumindo o comando da jornada da CBN Campinas, Carlos Cabela. Ponte Preta. Vai, Cabelinha. Legal, Pio! Ótima noite a todos vocês que nos acompanham pela CBN Campinas em 99 no FM, também no aplicativo, no portal CBN Campinas, em todas as plataformas de streaming, onde tem o somzão da CBN. Claro, você que está pelo YouTube, tanto da CBN Campinas como também do Esporte CBN Campinas. Uma ótima noite de quinta-feira com muito futebol para você aqui na CBN Campinas. Abrir um parênteses aqui e dizer que hoje é aniversário do Rio Branco de Americana. 109 anos. Hoje o Tigre está comemorando idade nova. Uma fase não muito legal, né? Não muito legal a fase do Rio Branco. 4ª divisão do Campeonato Paulista. Já eliminado este ano. Volta o ano que vem a disputar esse Sub-23, que é quase um amador do futebol paulista. Mas quem sabe, muito em breve, muito próximo aí, o Rio Branco possa voltar, pelo menos numa Série A3. Quem sabe chegar numa Série A2. E depois sonhar em voltar à elite do futebol paulista. Parabéns para toda a nação rio-branquense, torcedor que sempre acompanha. E olha que tem aqueles torcedores que mesmo o clube estando numa situação como está o Rio Branco, não arreda a pé lá do Décio Vitor, o Rio Brancão, para acompanhar os jogos do Tigre nas temporadas em que disputa. Parabéns a toda a nação rio-branquense. Aliás, o Roger Willis, que também é rio-branquense, assim como eu, não é? Ele lembrou muito bem aqui daquela tecnologia da Globo que nós falávamos no início aqui da jornada, que é o tira-teima. Grande tira-teima, e a Globo usava isso, antecipando, né, ao VAR. E usava com muita propriedade e mostrava muito bem esse lance de linha de fundo, impedimento, se a bola entrou ou não entrou. Era muito bacana. Só pra gente registrar aqui aquilo que a gente estava falando agora há pouco, mas não lembrava do nome da tecnologia, que era o famoso tira-teima que a Globo usava. As duas equipes do gramado já se cumprimentaram, já teve hino nacional. Daqui a pouquinho vamos ter 1 minuto de silêncio ali, sendo respeitado sob o comando do senhor Diógenes Padovan de Andrade. Tá ali se ajeitando, os clubes já vão se ajeitando no gramado também. Daqui a pouquinho a bola rola nessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, Fábio Scheib, essa 22ª rodada que já tivemos 3 jogos, não é? 3 jogos, é verdade. Cabela, anteriormente eu falei que a primeira partida da 22ª rodada tinha sido Sport e Criciúma, mas uma correção, foi no fim de semana Vasco e Chapecoense. Como foi próximo à 21ª rodada, houve um equívoco aqui, mas o Vasco empatou com a Chapecoense por 0-0 no domingo, abrindo a 22ª rodada. Depois tivemos o jogo do Sport e hoje Brusque e Sampaio Corrêa. Tudo empate, apita o árbitro! Bola tá rolando aqui na CBN Campinas. Ponte Preta, CRB. Futebol, vamos CBN. Trabalha a bola, a equipe da Ponte Preta na série com o Alisson. Vem marcação forte pra cima dele, ela sobra ali pelo meio. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do CRB, tocando a bola de um lado de outro. Sobra de bola com Elvis. Pelo lado direito ele faz de domínio, tem marcação pra cima do Guilherme Lopes. Faz de domínio, rouba a bola, sai jogando pra equipe do CRB. Ali pela intermediária, trabalha a bola o Claudinei. Recua lá atrás pra começar tudo de novo. Campo defensivo ali com Wellington Carvalho, que recua com o goleiro Diogo Silva. Vai tocando a bola o CRB. Cabela. Apenas 40 segundos e bola rolando. Pois não, Adriana? Técnico Daniel
Daniel Paulista estava muito preocupado com a condição do gramado do Rei Pelé, isso porque choveu bastante em Maceió, capital das Alagoas, ao longo da semana, principalmente mais para o começo da semana. Mas hoje, temperatura muito agradável, não choveu em Maceió e pelo visual a bola vem correndo muito bem. Inclusive, nesse momento, 27 graus em Maceió. 0-0 o placar do jogo, vem bola para o campo de ataque do CRB, sobra de bola ali pelo meio, Matheus Silva chega rasgando, domina na bola, responde o Claudinei ali pelo círculo central do gramado, subiu, desceu a bola, Arthur de cabeça, toca na bola, sobra pelo meio, quem vem dando bico na bola, mais uma vez o Matheus Silva despacha para o campo de ataque, a bola subiu, desceu, chega a zaga do CRB, para fazer o domínio, a bola recuada, Diogo Silva fica com ela, o goleiro sai da grande área, perna direita, já faz a ligação direta lá para o campo de ataque, direto nas mãos do Kaique França. E o CRB em 1 minuto e 40 é a segunda vez, Carlão, que tenta essa ligação direta lá do campo defensivo. Dessa vez foi até o goleiro que fez o lançamento. Não é o ideal, né? O ideal seria passar pelo meio campo, pelo setor de organização. Isso mostra, não vou falar o desespero, mas a ansiedade em conquistar o resultado positivo. Vamos chegando a 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Sai trabalhando a bola a equipe da Macaca com o Fábio Sanches. Ali pelo lado esquerdo ele vem caminhando, livre de marcação, acompanhado de longe ali pelo Anselmo Ramon. Ele breca, rola a bola com o Matheus Silva. O outro zagueiro da Ponte Preta que estreou no último sábado contra o Operário, marcando inclusive gol. Começa bem com a camisa da Ponte Preta, vem para o campo de ataque. Rola a bola ali pela direita, foi empurrada, é falta. Chegava na bola, o Nicolas acaba recebendo a falta, é falta que favorece a Macaca, é o primeiro do jogo, Adriana. Foi calçado o Nicolas por trás quando tentava receber, alguns metros ainda longe da grande área. O Iago Mendonça não quis saber, colocou o cotovelo nas costas do Nicolas, a primeira falta do jogo. Vai vir bola lançada para a área do CRB e quem vai para a cobrança é o Elvis. Elvis já se ajeitou ali para fazer a cobrança. Todo mundo na área, torcedor da Macaca, vem comigo. O primeiro lance do jogo, aumenta o volume. Foi Elvis para a bola, levantamento lá no segundo pau, desvio de cabeça lá para fora. Último toque do jogador do CRB, escanteio para Macaca, lá pela esquerda, Adriano Almeida. Era o Nicolas quem fechava por ali e tentava escorar essa bola para o meio da área, mas antes dele chegou o Guilherme Lopes, estreante da noite, colocou a bola para escanteio. É o primeiro escanteio do jogo, pelo lado esquerdo do ataque alvinegro. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. 3 minutos de bola rolando o primeiro tempo, 0-0 para cara do jogo. Elvis vai chegando lá com a camisa 62, idade da mãe dele, que veio a falecer esse ano, infelizmente. E é uma homenagem que o Elvis dedica à mãe, com a camisa da Ponte Preta. Tudo pronto para a cobrança do escanteio. Elvis na bola, pintou o levantamento, vem pelo meio da grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Ela vai sobrando pela esquerda, dá um bicano, a bola zaga, despacha para o campo de ataque no meio do caminho, responde a equipe da Ponte Preta, briga pela bola espirrada, sobra com a Macaca ali com o Matheus Silva, lá na frente da grande área. Rola a bola com o Leonaldo, toca mais atrás, Igor Formiga está por ali, recebe, faz de domínio, devolve a bola pela meia. Quem vem trabalhando é o Olisson, toca com o Leonaldo, aberto lá direito, caminha com a bola, aperta a canhota, vai carregando a bola, toca dela, devolve lá no campo defensivo com o Fábio Sanches. Vai rolando a bola, a equipe da Ponte Preta vai trabalhando a bola, vai estudando, de cabeça levantada, tocando a bola, a equipe da Ponte Preta de um lado e de outro, buscando espaço para chegar no campo de ataque. A Ponte Preta diferente em campo em relação ao primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. 4 minutos e bola rolando o primeiro tempo. Vai participando com a gente aí, tá? 991869070, nosso WhatsApp. E no YouTube você pode também interagir conosco através dos dois canais, tanto do Esporte CBN Campinas. Aliás, se você não é inscrito ainda no nosso canal, o novo canal do Esporte da CBN Campinas, youtube.com/Esporte CBN Campinas. Vai até lá, inscreva-se, curta a nossa transmissão, aproveite e deixe uma mensagem legal, bacana para interagir conosco. Arremessa para Macaca, Igor Formiga tá na cobrança, joga com Elvis, devolve no Formiga, faz de domínio, carrega ali pelo meio, deixou um pouquinho mais atrás com o Matheus Silva, zagueirão, vem pro ataque, faz de domínio em cima da linha divisória do campo, recua lá atrás com o Kaique França, domina o goleiro, ajeita na perna direita, devolve a bola em direção ao campo de ataque. Formiga faz de domínio no peito, coloca no gramado, perde ali o kick da bola, no bate e rebate, a sobra de bola pelo lado esquerdo com Paulinho Mocelin, bota no campo de ataque, chega mais uma vez, a equipe do CRB vem por baixo para fazer a cobertura. Quem chegava era o Arthur, saiu lá do lado esquerdo para fazer a cobertura do lado direito. Lá para fora, arremesso manual que favorece a equipe do CRB.
Olha o Arthur, hein? O espírito de zagueiro. Aliás, jogou alguns jogos como terceiro zagueiro ali, improvisado e tal, né, Adriana? O Arthur que hoje, Cabela, completa 30 jogos com a camisa pontepretana. Isso somando a primeira passagem dele em 2017, inclusive quando ele foi vice-campeão paulista com a camisa da Macaca, e essa passagem agora que começou no início da Série B. Toca a bola, mais uma vez a equipe da Macaca, campo defensivo, vem ali pelo meio. Leonardo não chega na bola, sobra. De bola com o Anselmo Ramon, faz a tabela, tenta o toque pelo meio, bola espirrada, invadiu a área, preparou a batida. Gol! É do CRB! Emerson, o camisa número 11. Um bate e rebate danado ali na entrada da grande área. Anselmo Ramon com os zagueiros, a equipe da Ponte Preta, bola espirrada, sobra com o Anselmo, que bota pro fundo do gol. Faz 1-0 quando era jogado 6 minutos deste primeiro tempo. 1 pro CRB. Nada pra equipe da Macaca, Adriana. O detalhe é que o Rafael Longini e o Anselmo Ramon tocaram passes de maneira muito à vontade na entrada da área pontepretana. E aí, a defesa da Ponte ficou olhando, essa bola espirrou. A hora que chegou no Emerson, ele não perdoou. Estava marcado, mas conseguiu se adiantar a marcação e tocar na saída do goleiro Kaique França. É o primeiro gol da partida, o CRB sai na frente 1-0. O CRB faz 1-0 para cima da Macaca. E eu dizia que a Macaca estava diferente em campo. No segundo turno, diferente, toca a bola e cabeça erguida, mas acabou desperdiçando. O Carlão fala daqui a pouquinho que o CRB já recupera a bola, sai tocando, trabalhando lá no campo defensivo. Lá pela direita quem chega, o Wellington Carvalho, toca na bola, a Ponte aperta a marcação, sai de bola do CRB, bota no campo de ataque, vem por baixo Amaral. Dá um toque na bola, sobe, desce ali pelo meio, mais uma vez o Amaral, para fazer o domínio, carrega a Ponte pro campo de ataque, vem carregando ali pela meia, rolou pelo meio, a bola é boa e o Olisson, ele tentava a finta, a marcação foi para cima dele, faz a roubada, sobra com o Leonaldi, devolve atrás para começar de novo a equipe da Ponte. Carlão de Freitas, 1-0 CRB, Carlão. E a Ponte começou a partida de uma maneira interessante, como você disse, valorizando a bola, estudando o adversário, ficando com a posse, o que é importante. Tanto é que toma o gol com a posse de bola. Foi sair jogando, saiu jogando errado, sobrou o ataque do CRB, eles penetraram ali na defesa e o Emerson foi o último a tocar. Um vacilo para um começo que era promissor. Agora a Ponte vai ter que ter a cabeça no lugar, permanecer, tentar ficar com essa bola para buscar o empate. 1-0, o CRB está ganhando o jogo, 8 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Toca a bola, a equipe do CRB sai jogando mais uma vez, vem bola para o campo de ataque, lançamento subiu, desceu a bola, vem pelo meio, sobra de bola pela intermediária, quem chega no lance é o Iago, toca na bola, vem pela esquerda, trabalha mais uma vez ali com o Anselmo Ramon, já no campo de ataque, a equipe alagoana foi programada, é falta que favorece a equipe do CRB, ali pela intermediária, já no campo de ataque, a equipe vermelha e branca alagoana, falta em cima do Anselmo Ramon. 8 minutos e 50 deste primeiro tempo, 1-0, tá ganhando o CRB. Vem pro ataque, lançamento feito, Igor Formiga, corta da primeira volta, Anselmo Ramon, toca na bola, sobra pelo meio, Leonardo, recua, Fábio Sanches, faz a abertura lá pela esquerda, campo defensivo com Arthur, ele sai carregando a bola, já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, ligação, é lá pelo lado esquerdo, trabalhou por ali, mais uma vez a chegada, Fecim, tenta o toque, perde a bola. Marcação forte da equipe do CRB ali pelo lado esquerdo, Iago, toca na bola. Quando tenta fazer o lançamento, a bola vai direto para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Lá pelo lado esquerdo tem arremesso que favorece a Ponte. 1-0, o CRB está ganhando. O Emerson Negueba marcou a 6 minutos desse primeiro tempo. Faz o arremesso o Arthur, zaga do CRB corta, bota para fora mais uma vez. É outro manual que favorece a equipe da Macaca. Arthur da cobrança com Elvis, devolve no Arthur, tenta o lançamento, bateu em cima do Iago, tem marcação ali pelo meio, a Ponte aperta, mas não consegue, sai jogando o Mocelin, fica com ela, faz a finta, é falta. Fez a finta, recebe a falta, subiu o cartão, primeiro cartão do jogo é o cartão para a equipe da Macaca, Adriana Almeida. É uma falta em cima do Raul Prata, que tentava evoluir na jogada, e o Matheus Silva foi quem pegou o jogador do CRB, na verdade foi o Paulinho Mocelin quem sofreu essa falta, um carrinho, um pontapé aí do Matheus Silva que o juiz nem hesitou. Já mostrou o cartão, é o primeiro amarelo do jogo, Matheus Silva, zagueiro da Ponte.
O jogo tá parado, agora é falta em cima do Elvis. Jogo parado é falta que favorece a equipe da Macaca no círculo central do gramado. Carlão de Freitas. O torcedor da Ponte Preta não esperava tomar um gol logo de começo assim, não é? Não Depois estava, né? De jeito nenhum, até pelo começo da Ponte, né? Ficando com a posse, até comentava com a Adri há quanto tempo a gente acompanhava o jogo da Ponte fora de casa e a Ponte não tomando a iniciativa, mas jogando com segurança e de repente toma o gol. Um vacilo, numa desatenção, mas é colocar os nervos no lugar, a bola no chão para tentar buscar esse empate aí. Vem Ponte Preta, sobra de bola com o Nicolas, no bate e rebate, último toque do jogador Ponte Pretano, para mim tocou no jogador da Ponte Preta, tá dando auxiliar número 1 ali, o senhor Fabiano da Silva Ramires, o arremesso manual que favorece a equipe do CRB. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 11 minutos passados e bola rolando, primeiro tempo de jogo. É a 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Rei Pelé, em Maceió, placar CBN está assim, ó. CRB. 1 pro CRB, o Emerson Ponte marcou. Preta. Nada para a equipe da Ponte Preta. Central da bola, Fábio Scheibe. Esse foi o gol de número 18º sofrido pela Ponte Preta no campeonato. Com o resultado, a Ponte se mantém na 13ª colocação com 25 pontos. Enquanto isso, o CRB com a vitória chega à 6ª colocação com 31 pontos. Futebol Globo CBN. Vem CRB pro campo de ataque. Mocelin, chega Fábio Sanches para fazer o corte e bota a bola para fora. O capitão Ponte Pretano tem arremesso. A equipe alagoana ali pela esquerda. Adriano Almeida, para quem foi o cartão amarelo mesmo? Matheus Silva, o zagueiro. Camisa 4. Só para marcar aqui na minha papeleta eletrônica aqui. O amarelinho, primeiro do jogo. 12 minutos deste primeiro tempo. 1-0 CRB, tá ganhando o jogo. O jogo tá parado ali, tem arremesso manual, a equipe do CRB pelo lado esquerdo. Quem chega na cobrança é o Guilherme Lopes. Faz o arremesso para o Anselmo Ramon, a zaga da ponte corta, sobra ali com o Emerson. Negueba toca na bola, vem pelo meio, Iago dá um tapa na bola. Quem chega para fazer a cobertura é o Fecim, sobra de bola com o Arthur. Sai jogando a ponte, campo defensivo. Lá pela esquerda o Arthur, marcação em cima dele, no bate e rebate, passou mal a bola. Sobra de bola com o Longini, protege, o árbitro anota a falta, a bola acabou saindo. Na verdade, o arremesso é manual que favorece a equipe do CRB. É lá pela direita. Rafael Pio. Galera tá interagindo, mandando um recado aí, Pio. E o torcedor já preocupado, né, Cabela, nesse início, porque a Ponte sai atrás. O Henrique tá mandando mensagem, tá dizendo: "Ah, Macaquinha, não me mata do coração." Também o Alberto participando com a gente, dizendo que a Ponte vai virar. 13 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, 1-0 CRB. Fábio Sanches com ela, toca na bola, Formiga, recebe pela direita, faz a finta, escapa ali da marcação do Mocelin, toca na bola, vem o Alisson. Ele faz a finta, protege, recebe falta. Tomou um trançapé ali, a falta que favorece a Macaca. E o Elvis vai jogar para a grande área, com certeza essa bola, hein, Adriano Almeida? Ah, vai vir bola lançada para a área do CRB. O CRB que até o início dessa rodada tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, mais expectativa aí, já sofreu 27 gols em 21 rodadas. Uma expectativa a mais aí para a Macaca buscar pelo menos esse gol de empate. 13 minutos e 40 é falta para Macaca. Elvis na cobrança de perna direita, pintou o levantamento, joga lá no segundo pau. De cabeça vem bola pelo meio, desvio. Gol! O zagueiro artilheiro Matheus Silva, de cabeça ele bota pro fundo do gol, na jogada ensaiada lá no segundo pau, de zagueiro para zagueiro, do Fábio Sanches, de cabeça para a cabeça do Matheus Silva, bota pro fundo do gol a 13 minutos de bola rolando. Nesse primeiro tempo, o Macaca empata o jogo no Rei Pelé. Matheus Silva, segundo jogo dele, é o segundo gol do zagueiro artilheiro. Um pra Ponte, um também pra equipe do CRB, Adriano Almeida. Um gol com o DNA dos defensores alvinegros. E claro, a marca dele, o dono das bolas paradas. Em 2 jogos, já 2 assistências do Elvis. Dessa vez ele levantou lá no segundo pau. O Fábio Sanches escorou de cabeça. E aí vem o Matheus Silva, soberano, pleno, sobe alto e completa para o gol. Agora o VAR pediu para esperar. Eu não vi irregularidade não, Cabela. Também não vi. Tanto quando sobe o Fábio Sanches de cabeça, como também sobe o Matheus Silva ali pelo meio. Para mim não tem irregularidade não, o gol tá confirmado.
Gol lá confirmado, tá tudo igual no Rei Pelé. Carlão de Freitas, tá tudo igual. Tudo volta ao normal, empate, 1-1, Carlão. Cabelo, aquela tranquilidade que a gente pedia no momento da adversidade, a Ponte teve. Continuou tocando a bola, continuou explorando essa bola parada, que hoje virou uma arma letal, né, do time da Ponte com o Elvis. E ela buscou o empate. Agora, aquela coisa, ter atenção, ter a concentração, buscar permanecer com essa posse de bola, mas não abrir mão, né, como aconteceu no campo de defesa, que ela acabou tomando o gol. É permanecer com essa segurança, com essa bola no pé, para tentar aí a virada. Mas gosto da postura da Ponte até aqui, uns 16 minutos de jogo, mas uma Ponte muito segura, mesmo saindo atrás do marcador. 1-1, placar do jogo, você acompanhando o futebol aqui na CBN Campinas em 99,1 FM, também no YouTube, aliás, 2 canais no YouTube, hein? CBN Campinas e no Esporte CBN Campinas. Aliás, você que está no canal da CBN Campinas, vai lá pro Esporte CBN Campinas, inscreva-se no canal, curta a nossa transmissão e aproveita, manda mensagem. Também pelo WhatsApp, o 991869070, você pode mandar o seu recado. CRB toca a bola no campo defensivo, o Wellington Carvalho não bicou na bola, o Arthur responde, cabeça, devolve a Ponte Preta no ataque, briga lá pela direita, quem chega é o Raul Prata. Então Bicão, ela sobe, desce, vem pelo meio, o Amaral briga pela bola, comete falta, o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do CRB. Campo defensivo é falta para a equipe alagoana. E tá sentindo ali, parece que é o Iago, que tá sentindo ali pelo meio. O jogador, não, o Emerson Negueba tá sentindo ali na chegada do Amaral, falta já cobrada. Trabalha a série bola, a equipe do CRB. Bola recuada, começa tudo de novo lá atrás com o Claudinei. Ele ajeita na perna direita, despacha, faz o lançamento da ponta canhota. O lançamento é pela esquerda, quem chegava por ali era o lateral Guilherme Lopes. Chega a marcação do Alisson, bota para fora, arremesso manual pro CRB. Tá dando impedimento, né, Adriano Almeida? Deu impedimento no ataque do CRB. Sim, um impedimento do estreante Guilherme Lopes e um detalhe, Cabela, um pouco antes do jogo começar, o Rafael Pio, um ouvinte, perguntou ao Rafael Pio, que repassou para o Carlão, se a Ponte poderia chegar entre as 4 melhores aí e ainda subir. E é claro que o torcedor está otimista pelo momento atual do time. Nos últimos 5 jogos, desconsiderando esse que começou agora há pouco contra o CRB, nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, com detalhe que a derrota para o Grêmio, o grande favorito da competição. 66,6% de aproveitamento. Se a Ponte tivesse esse aproveitamento no geral da Série B, em todos os jogos, ela estaria no G4, porque a média dos times que estão no G4 hoje da competição é de pouco mais de 60%. Tá aí, portanto, a Ponte Preta parece que está entrando nos trilhos ou nos eixos. Toca a bola, o CRB vem para o campo de ataque, chega Anselmo Ramon, vem buscar o jogo perto da canhota, Longini pelo meio, recebe, domina, devolve lá pela direita, vem Emerson, o autor do gol, briga por ela, chega junto dele ali o Leonardo, dá um bico na bola, recua ali com o Arthur se livra da bola, mas deu errado, mas quem brigou por ela mais uma vez foi o Alisson. Aliás, o Alisson tá sendo criado como um leão ali do meio campo, junto de Leonardo e Amaral. Chega o Alisson, faz o corte, Ponte Preta faz o lançamento, sobe a zaga do CRB para botar para fora. É Manuel que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda. 18 minutos e 40 deste primeiro tempo. Vai mandando seu recado aí, Rafael Pio tá ligadão. Tem gente interagindo com a gente, Pio. Tem bastante gente, Cabelo. E o torcedor da Ponte está tão confiante que o Amarildo Breno, em Hortolândia, já dizia: vamos virar, sem dúvidas. O David Barueri dizia 2-1 de virada. E o Cris Salvione também acreditando na virada da Macaca. A Ponte Preta tá passando esse ar de otimismo pro torcedor da Macaca, que sofreu tanto durante todo esse ano. Aliás, vem sofrendo ao longo de alguns anos aí, a torcedor da Ponte Preta, não é? E principalmente esse ano com o rebaixamento do Campeonato Paulista. E aí dá essa melhora na equipe. Olha pro banco de reserva, tem Everton e Luca no banco de reserva. O torcedor fica animado, fica otimista, né, Carlão? Eu falava com o Fabião aqui, né? Como que é o futebol, né? Bastou aí a qualidade chegar no time da Ponte para as coisas mudarem, os resultados acontecerem. E o astral, né? Hoje o torcedor fala em virada, o próprio time demonstra muita segurança, né? Mesmo saindo em desvantagem, teve a tranquilidade para buscar o empate. Então é a Ponte que precisa aproveitar esse momento, somar aí o mais rápido possível aí os 43, 44 para escapar e de repente pensar em algo maior, mesmo que seja improvável. Interessante acabar entre os 10 primeiros, pensando no ano que vem. Sim, e tal. Os 10 ele joga mais
mais partidas em casa, como que existe um benefício. Tem um benefício. No segundo turno joga mais partidas em casa, alguma coisa do tipo assim. Olha o CRB, lançamento feito pro campo de ataque, Anselmo Ramon recebe pela esquerda, faz o break, faz a finta, devolve na meia-lua da grande área, quem chega para fazer o quarto é Leonaldi, já sai trabalhando para a equipe do Macaca, ele vem carregando, breca, devolve lá no sistema defensivo com o Matheus Silva, volta com o Leonaldi, adianta a marcação CRB, o Leonaldi faz uma graça, passa o pé em cima da bola, gira o corpo, faz a finta, sai jogando, Leonaldi bota com o Alisson, recebe, domina, tem marcação em cima dele, mais uma vez ali pelo meio, quem chega na marcação é o Claudinei. Bola apertada ali, mas a bola foi para fora, todo mundo fica pedindo manual que favorece a equipe da Macaca do campo defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo. Aqui no Futebol CBN Campinas, 20 minutos passados. É o primeiro tempo de bola rolando, Rei Pelé, Maceió, 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. CRB. 1 pro CRB. Ponte Preta. 1 também pra Macaca, central da bola. Fábio Scheibe. Pela Taça Libertadores da América, jogo de ida das quartas de final, o Atlético Paranaense vai empatando em casa com o Estudiantes por 0-0. Mais cedo, pela Copa Sul-Americana, o Internacional ficou no empate também 0-0 com o Melgar do Peru fora de casa. Futebol Globo CBN. Vem Macaca pro ataque, lançamento feito, chega a zaga para fazer o quarto, ela sobra com Formiga, toca na bola, desvio é feito, bola para fora. Arremesso manual que favorece a equipe da Macaca ali pela direita, o Formiga da cobrança, joga com o Alisson, com o Nicolas na verdade, chega na bola, briga por ela, o Nicolas vai por baixo, faz a pressão, faz o desvio, bola prensada ali em cima do Iago Mendonça para fora, só tiro de meta, Adriano Almeida. O Nicolas está com o espírito do Luca em campo. O Nicolas vem buscando aí há muito tempo esse primeiro gol com a camisa ponte pretana e ganhou a preferência do técnico Hélio dos Anjos com alguns nomes aí de atacantes no elenco ponte pretano. Vamos ver agora com a chegada do Everton, né, que é um jogador muito mais experiente e com passagens por importantes clubes, como por exemplo Flamengo, São Paulo, o próprio Grêmio, se o Nicolas vai continuar a se manter aí nessa condição de titular com a camisa da Ponte. Ponte Preta faz a pressão na série bola da equipe do CRB ali pelo meio, briga por ela, quem vem buscar o jogo ali é o Longini, já toca na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo, se apresentou o Guilherme Lopes, botou na frente, pintou lançamento na área. Chega por baixo para fazer o corte o Fábio Sanches, mas o Bandeira está dando impedimento no ataque da equipe do CRB, o jogo está parado, Adriano Almeida. O Bandeira já invalidava o lance no passe, vindo em direção ao Guilherme Lopes, que estava um pouco à frente na linha do impedimento e aí nem valeu o cruzamento do lateral do CRB. A Ponte vai repor a bola 1-1 no Rei Pelé. 22 minutos e 50, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha, sai de bola Amaralzinho para a equipe da equipe da Macaca, vem para o campo de ataque, escapou de 3 marcadores, vem para frente, vai fazendo uma fila, abriu pelo lado esquerdo, se apresenta por ali, o Elvis toca na bola, vem bola para a área, chega por baixo, a zaga do CRB rasga no bico na bola, joga lá para o campo de ataque, Amaral fez a fila ali pelo meio campo, hein? 23 minutos e meio deste primeiro tempo, 1-1, placar do jogo, jogo parado, o árbitro manda parar, o Kaique França joga a bola para fora, porque o Amaral, quando ele fez aquela fila no último passe, acaba recebendo uma pancada ali, inclusive o árbitro pede a presença da maca, não tá legal o Amaralzinho não, viu, Adriana? Vai precisar ser retirado de maca, vamos ver se dá para o Amaral continuar no jogo, ele com o Leonaldi e o Alisson, que vem sendo destaques aí desse meio campo ponte pretano e, por sinal, tanto destaque assim que a Ponte Preta essa semana anunciou a renovação de contrato com o volante o Alisson até 2027 e colocou uma multa de mais de 160 milhões de reais para uma transferência para o exterior. Ou seja, o volante o Alisson bem seguradinho ali na Ponte Preta, viu, Cabela? Pois é, tem que manter o futebol, tem que manter o futebol. Carlão de Freitas, o jogo é bom pra Ponte, hein, Carlão? Jogo bom, a Ponte conseguiu um empate, segue tranquila, né? Um jogo com poucas chances, né? O CRB não teve chance clara, a Ponte também não, apenas os gols. E um jogo muito truncado de meio campo, mas a Ponte fica um pouco mais com a bola, parece que tem um pouco mais de volume, principalmente com os meio-campistas, né? O Amaral agora fez uma bela jogada, ele saiu, né? A Ponte fez essa saída com 3, o Fábio Sanches do lado esquerdo, o menino Matheus do lado direito, e o Amaral foi conduzindo. Então a Ponte
vive um bom momento sim na partida, não só um bom momento na competição, mas na partida, vai ficando com a bola, só que precisa criar mais, arrematar mais um gol, oferecer perigo à defesa do CRB. Galera tá participando, hein, pelo YouTube e também pelo WhatsApp no 991869070. Rafael Pio, manda aí. E nos 4 cantos, viu, Cabela? Boa noite, sou o Thiago Henrique de Barra Bonita. Estou na audiência torcendo pra Ponte Preta. Manda um alô pra mim e pra todos de Barra Bonita, cidade do saudoso Fiore Giliotti. Verdade mesmo. Saudosíssimo Fiore Giliotti. Um dos maiores narradores de todos os tempos. Sensacional. Aliás, cresci ouvindo Fiore Giliotti e Osmar Santos. Que coisa, hein? Toca a bola a equipe do CRB. Anselmo Ramon vem buscar o jogo, faz o lançamento lá pela direita, muito forte para ninguém. Vai ficando o Matheus Silva sozinho com ela. 25 minutos e 40 deste primeiro tempo. 1-1 é o placar do jogo. O próximo jogo da Macaca é contra o Vasco da Gama, terça-feira, 8h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Você vai querer fazer algum desafio pro jogo do Vasco, Carlão, em relação à torcida? A torcida? Vocês querem? Vocês gostaram do desafio, hein? Eu preciso decorar a segunda parte do hino que eu tava com dificuldade. Vamos ver, eu vou pensar se eu vou entrar nessa ou não. Porque eu acho que esse jogo dá mais de 10 mil fácil, viu? Ainda mais com o resultado bom pensar. da Ponte, é bom você pensar, viu? 26h20 deste primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. Você, torcedor da Macaca, contra o Vasco, vai dar mais de 10 mil? Apesar que no último jogo, acho que beirou os 10 mil, não foi, né? Foi torcida fake, não foi? Olha, eu não diria 10, mas no mínimo 8 tinha, viu? Tinha, também acho que tinha, uns 8 pelo menos tinha lá no Moisés Lucarelli, no jogo contra o Operário. E agora, torcedor do Macaca, vai dar 10 mil contra o Vasco. Olha o CRB, vem pro campo de ataque, pintou o lançamento do Raul Prata na grande área, sobe de cabeça a zaga da Ponte para fazer o corte. Ela vai sobrando pelo lado esquerdo mais uma vez, o CRB se mantém no campo de ataque, só acompanha a bola para fora, arremesso é manual que favorece, tá ali o Longini, deixa a bola com o Guilherme Lopes para fazer a cobrança com as mãos. Tem arremesso manual para o CRB, lado esquerdo, 27 minutos. É o primeiro tempo de jogo. Tá ali o Guilherme mais uma vez para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca Anselmo Ramon, chega na bola, o Alisson se estica, toca na bola, sobra pelo meio, vem rasgando por baixo, Matheus Silva. Dá um bico na bola, tira o perigo da frente da grande área, bota lá no campo de ataque o Nicolas, faz aperto ali em cima. Aperta o jogador que chegava, que era o Wellington Carvalho. Ele deu uma canelada na bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece a Macaca. Tá lá no ataque a Macaca, hein? Lá pela direita, quem vai chegando lá é o Formiga. Para fazer a cobrança com as mãos, tá aí o Elvis próximo a ele. Mais à frente tem o Nicolas, lá no meio da grande área. Tem o Fecim, todo mundo vai se ajeitando ali. Manual para a equipe da Ponte, Formiga na cobrança. Ele busca o Elvis, devolve no Formiga, ajeita, coloca no gramado, encosta a marcação do Mocelin para cima dele. Ele carrega na linha de fundo, preparou o cruzamento, jogou lá no segundo pau, sobe de cabeça. Lá do outro lado, quem estava lá para fazer o corte era o Emerson Legueba, bota para fora, bola manual para a Ponte. Do outro lado, a Ponte cresce no jogo, hein? Podemos dizer que a Ponte já está mandando no jogo, Carlão? Ela fica mais com a bola, né? Apesar de na posse, o CRB tem 54-46, mas a Ponte tem mais volume, fica mais no campo de ataque, por isso que dá essa impressão. Só que ela não finaliza, né? Ela fica com a bola, chega, toca, vira, mas ela não consegue finalizar, ela não oferece perigo, não coloca a defesa do CRB em maus lençóis, mas só de ficar com a bola no campo ofensivo já é algo importante. 28, arremesso manual para a Ponte, vem bola para a grande área, sobe lá dentro o Wellington Carvalho de cabeça, escora ali pelo meio o Fecinho, sobra de bola no meio com o Claudinei, dá um bico na bola no meio do caminho, vê o Fábio Sanches, ele escora, último toque do jogador que era o Emerson Negueba, bola para fora, manual de novo para a Ponte. A Ponte vai se mantendo no campo de ataque, hein? Lá pela esquerda, quem chega é o Arthur na cobrança, joga na frente, vem o Elvis, toca de primeira, vai para a tabela, lá com o Nicolas, chega a zaga, faz o corte, é falta. Tá parando o jogo, o árbitro tá dando ali um toque, tá marcando que o árbitro ali, falta pra Ponte, né? Ele tá marcando falta pra Ponte. Acho que foi um toque, talvez um toque, os jogadores do CRB reclamam, mas o Elvis vai pra cobrança. É bola ao chão, né? Não deu pra entender nada. Será que a bola tocou nele, nós não vimos? Sinceramente não vi, né? Acho que nem ele entendeu. Formiga faz o domínio, faz a finta, escapa da marcação, carregou, recuperou o Mocelin. Para fazer o corte, está jogando com ela perto da direita, bota no campo de ataque no meio do caminho. Era o Anselmo Ramon que tentava fazer o toque, a bola vai sobrando com o Matheus Silva, que fica com ela para botar ordem na casa da Macaca. É o primeiro tempo, 1-1, placar do jogo, você acompanhando. Amanhã, 11h30 da manhã, tem o CBN Esportes, primeira edição, e às 4 da tarde tem a segunda edição. Todos os detalhes
desse jogo da Ponte Preta. E amanhã, claro, vamos falar também do jogo do Guarani. Guarani Grêmio amanhã com transmissão aqui também na CBN Campinas a partir das 9 da noite com Roger Williams. Tem o dono das reportagens, o Léo Tonin, Guarizo na apresentação, Fábio Chaves vai estar no plantão, toda a equipe da CBN Campinas e claro, Gabi Castro nos comentários aqui no microfone forte da CBN Campinas. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, o Alisson. Caiu o camisa 25 da Ponte, tá sentindo lá o jogador da Macaca. O árbitro não deu falta não, mandou seguir o jogo, viu, Adriana? Eu achei que o jogador da Ponte foi calçado ali, o Elvis ainda reclamou bastante com o árbitro, com o Diógenes, o árbitro da partida, que nada marcou, o CRB já repõe a bola. E bola tocada lá atrás com o Diogo Silva, goleiro. Perna direita, faz ligação direta no campo de ataque, sobe Arthur de cabeça, escora, ela vem com o Amaralzinho. Ele tenta o toque de letra, toca na mão do Longini. A falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. CRB. 1 pro CRB, o Emerson marcou a 6 minutos. Ponte Preta. 1 pra Ponte Preta, o Matheus Silva empatou a 13. Central da bola, Fábio Chaves. Mais cedo, o Brusque ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 1-1. Amanhã, mais 3 jogos pela Série B. Operário recebe o Náutico, o Vila Nova enfrenta o Ituano e o Guarani enfrenta o Grêmio com total cobertura CBN às 21h30 no Brinco de Ouro. Futebol do CBN. O Alisson se empolgou ali, aí todo mundo reclamou. Ele olhou para alguém aqui, olhou alguém e falou assim, abriu, pô! E a fase tá boa, né, Cabelo? O Alisson já marcou 2 gols com a camisa Ponte Pretana nos 2 últimos jogos. Tá confiante. Se fosse naquela fase ruim ali, ele ia parar, procurar, tocar pra alguém, tocar errado. Mas quando a fase é boa, vale, né? E tá com moral também, né, Carlão? Moral e contrato renovado, né? Aliás, na hora que ele olhou ali, eu imaginei que ele fosse falar assim a alguém, você tem multa igual a minha? Eu posso chutar. Verdade, contrato renovado, dinheiro no bolso. Mas merece, né? Um jogador que está se identificando muito com as coisas da Ponte. Eu falava com o André aqui que ele tem a cara da Ponte, é aquele maluco no bom sentido. E o torcedor da Ponte gosta muito desse tipo de jogador, brigador e tecnicamente também vem crescendo, vem evoluindo. Tanto é que se tornou um titular absoluto. 32 minutos e 20 deste primeiro tempo futebol, CBN Campinas. Antes, Rafael Pio, pois não? Deve ser uma delícia dormir com uma multa e acordar com uma 15 vezes maior, né? Deve ser muito bom, né? Que não é só a multa que aumentou, né? Para aumentar a multa, aumenta o salário também, né? Pois é. Né? Em vez de jogar... Repete, Carlão, repete. Nós fomos gostar de microfone em vez de gostar de futebol. Gostar de futebol a gente até gosta, mas o problema é que né? não tem o futebol, não sabe jogar, né? Então esse é o problema. Então a gente fala no microfone aqui, né? E detalhe, eu não tenho multa rescisória nenhuma, viu, Pio? Se sair é com uma mão na frente e atrás. 33 minutos de bola rolando esse primeiro tempo. Vem bola para o campo de ataque da Macaca. Ali pelo meio, o Nicolas briga por ela. Vem Anselmo Ramon. Saiu jogando errado. Sobra de bola com o Nicolas. Toca no Formiga. Devolve no Mollison. Tenta o toque de primeira. Vem por baixo para fazer a roubada de bola ali pelo meio. Mocelin. Lançamento feito para fora. Para fora, o arremesso é para Macaca. É pela direita. A Ponte vai se mantendo no campo de ataque, hein? A Ponte vai se mantendo no campo de ataque, Carlão. E a gente vê que a Ponte vai minando a saída de bola do CRB. Ela faz um jogo muito seguro, procurando ficar com a posse no campo ofensivo. Isso dá um desafogo para a defesa, que não vai sofrendo tanto. O Kaique França até aqui não fez nenhuma defesa mais importante. Agora, eu acho que ela tem que sufocar mais, chegar mais, pressionar, colocar a defesa do CRB em perigo. Ela fica muito com a bola, tudo bem na parte ofensiva, mas muito ali no meio campo. Então a defesa do CRB, claro, passa por problemas, mas até aqui a Ponte não ofereceu tanto perigo à meta do goleiro Diego Silva. Olha a Macaca, vem com Fecinha ali pela meia, fez a finta, pedalou, saiu pelo meio, bola espirrada, o Elvis tocou de primeira, abriu na ponta canhota com o Arthur, evita a saída, bota ela no gramado, tem marcação pra cima dele, o Raul Prata faz o lançamento, Raul Prata faz o desvio, bota a bola pra fora, escanteio, é pra Macaca, é lá pela esquerda, e o lançamento do Elvis, hein, ô Adriano Almeida? Conhece da matéria, né, Cabela? Era o toque que a Ponte precisava, literalmente, ali do meio para frente. Agora, mais um escanteio. O Elvis não parece ter pressa também.
Aparentemente parece um pouquinho acima do peso ainda, vai caminhando devagar depois de 35 minutos rodados. É mais uma bola parada, é mais perigo para o CRB. Elvis de perna direita, vem bola para grande área, aumentou o volume, pintou levantamento lá dentro, sobe o goleiro. Deu um tapa na bola, Leonaldo de cabeça devolve a bola para dentro da grande área, sobe, briga por ela o Amaralzinho, vem o Alisson também brigando por ela, preca, pisa na bola, tem marcação, vai para cima dele para fazer a roubada, sai jogando pelo lado esquerdo, a equipe do CRB, lançamento feito, a ponte já faz o corte, se mantém no campo de ataque, Matheus Silva rola com Leonaldo, tenta o passe, zaga corta, no bate e rebate, vem Amaral, mais atrás com o Igor Formiga, devolve lá na ponta canhota, só que fez o lançamento para ninguém, né? Ele tentou lançar para o Elvis, na verdade era o Elvis que tinha que tentar lançar essa bola lá, que seria um pouco melhor a qualidade do lançamento. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Formiga com ela, domina, devolve no Matheus Silva, bota a bola ali com o Igor Formiga, a ponte vai tocando a bola ali na intermediária defensiva, sobra de bola com o Alisson, ele protege bem ali a marcação na frente do Guilherme Lopes, inverte a jogada lá da esquerda, o Arthur já recebe, domina, coloca do gramado, rola a bola com o Leonaldo, faz o domínio no círculo central do campo, toca ali pelo meio com o Elvis, gira o corpo, rola a bola com o Matheus Silva, o zagueirão que vem pro campo de ataque, botou na frente, o Alisson recebeu, dominou, bola rolada, meia lua da grande área, sobrou o Leonaldo, tenta a batida, vem o zagueiro, a zaga marcou o bobeiro, o Fecim rouba a bola, vem Leonaldo, bate na bola, sobe, desce, vai sobrar com o Formiga, lado direito, o Formiga vem com ela, tem marcação em cima dele do Guilherme Lopes para botar para fora. A ponte não conseguiu colocar essa bola redondinha no gramado para fazer a batida, mas foi por pouco, viu, Adriano Almeida? A ponte cresce nessa reta final do primeiro tempo, tem mais posse de bola, é mais incisiva, tá faltando uma finalização de qualidade para tentar virar essa partida, viu, Cabela? 36 minutos e 40, é mais um escanteio, é o terceiro escanteio do jogo, é o terceiro para a equipe da Macaca. Elvis está na cobrança pelo lado esquerdo e daquele lado ali, ó, é que saiu aquele gol de cabeça, primeiro contra o Operário, onde o Matheus Silva marcou. Sumiram as bolas lá no Rei Pelé, não tem bola para cobrança do escanteio. O árbitro faz o sinal, agora sim. Aparece uma lá pro Elvis fazer a cobrança. Também o Gandula tá ali, ó. Olha lá o Gandula, ó. O Gandula tá fazendo greve com o próprio time. Com outras time. 2 bolas na mão, né? Pois é, o outro tá com uma redinha para pegar lá do fosso. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, sobe a zaga do CRB. A bola vai saindo em manual para a equipe da Ponte Preta, que vai se mantendo no campo de ataque, hein? Vai se mantendo no campo de ataque a equipe da Macaca. 37 minutos e meio deste primeiro tempo. 1-1, placar do jogo sem pressa nenhuma. O Igor Formiga para fazer a cobrança. Vai num sossego. A gente sempre reclama dos adversários. Hoje é a Ponte Preta. Vai numa tranquilidade fazer a cobrança. Formiga domina, toca no Alisson, tenta o passe de primeira, cai no gramado, pede a falta. O árbitro diz que não foi nada. Ele briga por ela, sai jogando mais uma vez. O Claudinei bota no ataque. O Guilherme Lopes recebe do lado esquerdo, vem com o Emerson Negueba, faz o domínio, carrega, bateu. Caiu lá na praia do Pajuçara essa bola aí, viu? Foi longe do gol, Adriano Almeida. Ah, Pajuçara é bom, hein? Agora você trouxe boas lembranças. Eu acho que o Emerson deve estar com a cabeça lá mesmo, porque para mandar essa bola onde ele mandou, melhor para a Macaca, que já cobrou o tiro de meta, tudo igual 1-1. Ele não tá na praia de Pajuçara, mas ele tá recebendo as mensagens lá do WhatsApp, também do YouTube. Rafael Pio, fala aí. Gostaria. E o César Augusto Catarim tá dizendo aqui que pena, não estou em casa, hoje não consigo ouvir o jogo, estou no hospital. Ô louco, Cezão, tá bem, rapaz? Quem está jogando melhor? Aí ele pergunta aqui pro Carlão de Freitas. Quem tá dizendo vamos virar é o final 9940. É a Vilma, tá dizendo que vamos virar. E outra participação, com certeza terá mais de 12 mil, principalmente se a Macaca sair com a vitória hoje. É o que tá dizendo o Davi ou o David. Aí tem que ter um desafio. Mas desafio, Cabela. Tipo assim, andar a glicéria inteira. Né? Desafio. Desafio. Bem desafiado, né? Isso. Desafio boca... é coisa que você não tá acostumado. 39 minutos esse primeiro tempo. 1-1, placar do jogo. O Hélio dos Anjos fez desafio, sabe? Foi um desafio. Queria mais de 10 mil no jogo contra o Operário, né? Aí aparece outro desafio aí, sei lá. Desafio, né?
Tá bom, vai, tá valendo. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta, Leonardo recebe ali pelo meio, recua lá atrás com o Kaique França, vai tocando a bola, vai buscando espaço, a equipe da Ponte Preta vai mandando no jogo, mas está empatando por enquanto, saiu atrás, hein? Correu atrás o Matheus Silva, zagueirão, empatou pra Ponte. Bola chega no ataque, o Alisson fica reclamando de uma falta, ela sobra com o Longini, ele bota a velocidade, vem pro campo de ataque, devolve ele pelo lado esquerdo, quem chega pra fazer o domínio é o Emerson, mas ele faz o cruzamento, a bola chega lá com o Kaique França, sem perigo nenhum pro goleiro da equipe da Macaca, Adriano Almeida. É, uma bola lançada ali que o ataque do CRB não conseguiu. E um detalhe é que as melhores jogadas de ataque do CRB, e inclusive o gol também, saíram pelo lado esquerdo do ataque, assim como esse cruzamento. Dessa vez, sem perigo algum, finzinho de primeiro tempo no Rei Pelé, 1-1. É, e quem marca por ali é o Formiga. O Formiga é muito mais apoiador do que marcador, né, Carlão? Até por isso a Ponte coloca, né, os 3 volantes para ter uma cobertura, porque o Formiga é aquele peladeiro também, né, no bom sentido, é claro. Ele vai muito ao ataque, é um jogador fogoso, e por isso a Ponte necessita jogar até com um trio de volantes para dar uma cobertura. Bom, girar, tempo e placar do jogo do futebol CBN Campinas. Vem Macaca pro campo no ataque pela direita com o Nicolas. Recebeu, dominou, girou, vem bola pra área, vem Wellington Carvalho para fazer o corte, se livra da bola, bota pra fora do campo, arremesso manual, favorece a equipe da Ponte. Conferindo, 41. Vamos chegando a 41 minutos desse primeiro tempo. O placar CBN Campinas está assim, ó. CRB. 1 pro CRB. Ponte Preta. 1 também pra equipe da Macaca. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Libertadores da América, o Atlético Paranaense segue empatando com o Estudiantes por 0-0. Ontem, o Palmeiras ficou no empate com o Atlético Mineiro por 2-2 em Minas Gerais. E o Vélez Sarsfield da Argentina ganhou do Tajeres por 3-2 também da Argentina pelas quartas de final da competição. Opa! Deixa comigo, o árbitro foi lá, deu uma dura no Daniel Paulista, hein, Adriano Almeida? Tá bravo o árbitro. É, porque o Daniel Paulista tá querendo apitar o jogo, né? Reclamou muito de um agarrão do Matheus Silva em cima do Anselmo Ramon. O juiz marcou a falta, mas o Matheus Silva já tem cartão e por isso o Daniel Paulista reclamou tanto. Talvez se ele não tivesse o cartão, é aquela história do árbitro, né? Ele teria pesado no amarelo. Como já tem, contemporizou. Olha o CRB, mais uma vez pela esquerda, mais uma vez com o Emerson. Ele já faz o domínio break, encosta a marcação do Alisson, devolve lado esquerdo com o Guilherme. Vai pra finta, escapou bem do lance, bico da grande área, bateu pro gol! Pegou fraco na bola no meio do gol, estava lá no meio do gol, Kaique França para fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaquinha ali, Adriano Almeida. Foi uma jogada plasticamente bonita, ele conseguiu desconcertar o defensor que estava na marcação e depois tentou num chute que a bola fez aí uma devida curva, mas a curva foi parar no meio, nos braços do Kaique França, que já repôs a bola. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 42 minutos e 50, 1-1 placar do jogo do Rei Pelé. Tá dando empate, a Ponte Preta saiu atrás. Buscou empate, tá tudo igual no Rei Pelé, 1-1. Resultado legal pra Ponte Preta, um empatezinho. Mas pelo que tá o jogo, acho que a vitória vai bem, né, Carlão? Bem, é um jogo vencível. O que falta à Ponte é aquela ambição, aquela fome de tentar marcar o gol da virada, né? Porque ela fica com a bola, ela toca daqui, toca colar, vira o jogo, mas ela não pressiona o adversário. Então, por isso, no segundo tempo, seria importante permanecer com essa posse no campo ofensivo, mas chegar mais, ser um time mais contundente. O Cabela, e lembrando que no segundo tempo, o técnico Hélio dos Anjos tem armas importantes, né? O Luca tá no branco, ele passou, desde segunda-feira ele tá na transição física e por isso não tinha totais condições, mas por um segundo tempo, imagino eu que tenha condições sim de ajudar. A mesma situação física do Everton, que chegou há pouco tempo, ainda aprimora, mas é um jogador também de muita qualidade ali na frente. E o meia Cássio Gabriel, que já entrou um pouco no segundo tempo do jogo contra o Operário, deixou uma impressão de quero algo mais, quero ver mais desse jogador, pelo menos ao meu ver. E então são 3 jogadores aí ofensivos que podem sair do banco e ser armas importantes para a Ponte nesse jogo. Macaca no ataque, o Alisson lado direito faz de domínio, encosta a marcação para cima dele. Dá um toquinho mais atrás com o Formiga, tenta o passe errado, Formiga.
Quando tenta sair jogando o CRB, a falta do Formiga, a falta que favorece o CRB, campo defensivo. Agora, Carlão, no segundo tempo, podemos ser ali de repente, lá com 20 minutos do segundo tempo, Luca e Everton juntos no ataque da Ponte Preta? Talvez sim, dependendo da circunstância do jogo, né? Dependendo da necessidade da partida, o Luca pode ser aproveitado, mas também acho que mais para a reta final. O Everton pode até aparecer mais cedo, né? O jogador que tem a condição, mas o Luca eu percebo que a diretoria não, a comissão técnica está dando uma segurada nele. E a gente imaginava um campo pesado, até a Adriana falou que choveu muito nesses dias lá em Maceió, mas aparentemente, pelo menos visualmente, não está pesado o campo, né? Em poucas poças, né? Não percebo assim, nenhum local do gramado um pouco mais pesado. Significa que a drenagem está muito boa lá no Rei Pelé. Vamos de volta lá com Rafael Pio. Fala, Pio. O Cris Salviani tá dizendo, desafio pro Carlão, se der mais de 10 mil ele vai narrar o próximo jogo da Ponte, ou então o derby. A Vânia Santos tá apostando em 3-1 pra Macaca. E o Zé Rafacho de Hortolândia tá dizendo o seguinte, ó, Macaquinha vai virar e contra o Vasco só vai dar 12 mil se parecer que chegou a quase 20. Eu comento, viu, Carlão? Senão eu tô demitido, né? Por favor, né? 45 minutos e 40. Toca a bola, a equipe do CRB vem pro campo de ataque. Anselmo Ramon faz aparelho. Toca mais na dois. Bola. Rola mais atrás. Atrás com o Prata. Chegou, tocou, vem pro lado esquerdo. Guilherme, levantamento da área. Passa por todo mundo. Sobrou de volta com o Raul Prata. Pintou cruzamento por baixo. Chegou o zagueiro. Passa pelo Matheus Silva, vem rasgando ali pelo meio, quem deu um toque na bola foi o Leonaldi, aperta o CRB, na roubada de bola vem novamente pra cima da equipe da Macaca ali pelo meio com o Iago, toca na bola lá pelo lado direito, bola pra fora. Último toque do CRB, todo mundo reclama ali com o árbitro, o arremesso é manual, que favorece a equipe da Ponte Preta, lá da esquerda do campo defensivo. Passamos de 46, vamos girar pela última vez o ponteiro. Pro finalzinho do primeiro tempo, 1-1 placar do jogo. E tô percebendo, cara, não sei se é impressão minha, que o time do CRB tá exausto em campo. Meio cansadão, né? Até pelo aspecto, né? Eu percebi isso, Agora que fechou no Mocelinho ali, ele tava puxando o ar, né? Parecendo eu quando jogo minha bolinha. Puxo o ar. Parece que o jogo é na altitude. Tá mal, então, cara, o Longini também, com a camisa já arriada. Eu também tive essa impressão. Teve uma cobrança de escanteio que o Longini foi lá, encostou na trave, respirou fundo. E os jogadores da Ponte parece que estão mais inteiros, né? Eu tive essa impressão também. Principalmente nesse lance do Mocelinho. Ele quando a fase melhora, até isso melhora, né? É porque você fica mais com a bola, né, Cabelo? Você cansa menos, né? O CRB ficou menos, correu mais atrás. Pesa menos, né? Tudo tem um conglomerado de situações aí pra isso. Falta pra Ponte Preta. É o Elvis que vai pra bola lá, Adriana. É o Elvis. Tá muito longe, mas ele vai tentar colocar essa bola na área no último lance do primeiro tempo. Quem sabe agora, torcedor da Macaca. Vem bola pra grande área, último lance do primeiro tempo. O Elvis está na cobrança, vai pra cobrança da falta. Lá pelo lado esquerdo e perto da direita. Vai todo mundo lá pra área. Autoriza o árbitro. Elvis na bola, correu pra bola, pintou levantamento no primeiro pau. Levantamento, desvio. Olha o goleiro. Olha o Diego Silva, saiu lá do gol, veio brigar com a bola aqui no escanteio com o Nicolas. O Nicolas faz o quarto e joga para fora a bola manual que favorece a equipe do CRB, mas vai terminar o primeiro tempo. O árbitro Diógenes pede a bola, bota um ponto final no primeiro tempo no Rei Pelé. Ponte Preta. 1 para Macaca. CRB. 1 também para a equipe do CRB. Futebol, vamos CBN. Vem chegando o central da bola com Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Rafael Pio. 10 da noite, mais 20 minutinhos, intervalo de jogo no Rei Pelé em Maceió, CRB e Ponte Preta, 1-1, tudo igual. Nessa primeira etapa, jogadores deixando o gramado nesse momento. Obviamente, jogadores da Ponte satisfeitos até com o resultado. Será que alguém vai falar por aí, Dri? Sim, vamos ouvir o Emerson Negueba, autor do primeiro gol do jogo, falando sobre esse primeiro tempo. Por ter me abençoado aí com mais um gol. Antes de falar, quero mandar esse gol para minha família lá, que tá sempre me apoiando, minha esposa, Micaela e meus filhos. E eu acho que fizemos o gol, continuamos em cima, só que ajustar a marcação ali, sofremos um pouco, levamos o empate, mas é isso aí.
que o Daniel orientou vocês para inverterem de lado, né? Você passar para a esquerda, o Mocelin para a direita. Qual que foi o objetivo da troca? O que ele orientou aí para tentar melhorar o ataque? Não, essa troca ele não tinha falado para a gente fazer isso, né? Mas eu vi como o lateral da Ponte é muito ofensivo aqui, como eu tenho um pouco de mais força, quis falar pro Paulinho para trocar, para ajudar ele também. Daí então o Emerson e confirmando aquilo que a gente falou no final do primeiro tempo, dos ataques do CRB caírem nas costas do Igor Formiga, que é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo. Emerson Negueba, autor do primeiro gol, confirmando isso aí, então, falando em nome do CRB. Aguardando mais um pouquinho aqui para ouvir o jogador da Ponte agora, Matheus Silva. Voltar para o segundo tempo mais ligado, mais forte. O professor já tinha dito que aqui eles são muito fortes. E acho que a gente entrou meio mole ali, acabamos tomando um gol. Mas graças a Deus fui feliz ali com a ajuda do Fabão, me deu assistência. Eu pude empatar o jogo. Sentindo desconforto agora, durante a partida? Não, cansaço normal do jogo mesmo. Esse então, Matheus Silva, zagueirão da Macaca, autor do gol de empate, 2 gols em 2 jogos para o zagueiro da Ponte, Pio. Ponte Preta, CRB. Valeu, Drick, vai tomar uma aguinha aí nesse intervalo para daqui a pouco todo o segundo tempo. Ô, Carlão, só 2 detalhes interessantes aí sobre as entrevistas. Primeiro, o Emerson Negueba dizendo o seguinte, né? Não, o professor Daniel Paulista não falou pra gente trocar, não. É que a gente percebeu ali que o lateral era mais forte, a gente decidiu trocar. Legal quando o jogador toma a decisão, né, Carlão? E a decisão acertada, porque se o Emerson é o cara da velocidade do ataque do CRB, é o cara do desafogo, e a Ponte tem como característica, né, na lateral direita com o Igor Formiga, o apoio, né, e de repente às vezes fica desguarnecido aquele setor, o Emerson enxergou bem. Indícios de que pode ser um bom treinador, tá vendo? Exatamente. Outro detalhe que é bobo, mas que é sensacional no futebol, o CRB tem um dos patrocinadores, e vamos falar aqui sem problema nenhum, a MS. Aliás, um beijo pra Josemara lá da MS. Que é azul o logo. Só que o CRB não vai colocar azul no uniforme dele, que é a cor do CSA. Coloca a MS em vermelho, Carlão. Isso a gente já tivemos algumas situações dessa, né? Por exemplo, sabe aquele isotônico verde que os jogadores usam, tal? Você sabe? Sim. Então, na Ponte não tem esse isotônico verde, pelo menos. Tinha uma época que nós tínhamos orelhão, né? Lembra? Nos estádios tinha orelhão. E a operadora, na época, era verde o símbolo. E na Ponte Preta foi proibido esse orelhão verde, né? É igual, agora eu vou falar a marca porque ela é mundialmente conhecida. Coca-Cola na arena do Grêmio é preto. Preto e azul. Exato. Nada de vermelho, pelo amor de Deus. E também no La Bombonera, Coca-Cola é em preto também. Por motivos sensacional. Futebol é maravilhoso. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vem com o Central da Bola, intervalo de jogo no Rei Pelé. O Márcio Scheib vai trazer os resultados das outras partidas e o Carlão de Freitas vai votar no craque do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CRB. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola, Ponte Preta, CRB. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite, mais 26 minutinhos, intervalo de jogo lá no Rei Pelé, em Maceió. Por enquanto, Ponte Preta e CRB vão empatando pelo placar de 1-1. Fábio Scheibe, resultados desta quinta-feira, jogos pela frente, informações do nosso plantão, Fabião. Noite de poucos gols hoje, viu, Pio? Mais cedo o Brusque ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 1-1. E como você comentou nesse jogo, o VAR foi acionado, né? E deu aquela polêmica sobre o gol anulado do Brusque nos últimos minutos. O técnico do Brusque ficou muito nervoso. Até numa entrevista que estava tendo depois do jogo, foi o jogador do Brusque que estava dando entrevista, o técnico deu uma extrapolada lá, falou algumas besteiras por perto, o jogador até deixou ele de lado, falando calma. E no final do jogo, o vestiário da arbitragem ficou sem luz, apagaram a luz da arbitragem lá em Brusque, muita confusão nos corredores. É verdade, o VAR tá sendo muito polêmico ultimamente, né? Muita confusão por lá. Esse foi o único jogo da noite hoje pela Série B, além de Ponte Preta e CRB, né? E pela Libertadores segue 0-0, Atlético Paranaense, Estudiantes. E o Internacional pela Copa Sul-Americana também ficou no 0-0 com o Melgar do Peru, pela partida de ida das quartas de final da competição. Esse empate da Ponte, Pio, antes de passar a bola para você, vai deixando a Ponte na 13ª colocação, continuando na mesma colocação, mas agora com 26 pontos. Lembrando que se ganhar o jogo hoje, a Ponte ultrapassa o próprio CRB, que tem agora, tá chegando a 29 pontos, mas se a Ponte ganhar esse jogo vai para 28, passando o CRB pelo número pelos gols marcados, né, pelo saldo de gols. E a Ponte chegaria à 10ª colocação. O que seria, sem dúvida nenhuma, maravilhoso, né? Que coisa a arbitragem. Vai ter afastamento, vai ter geladeira. Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma, porque o que aconteceu lá em Brusque foi algo impressionante de se ver, né? Intervalo de jogo no Rei Pelé e o Carlão de Freitas vai ter imagino que, dura missão de eleger o craque do jogo. Mas é o difícil pelo lado positivo, né, Carlão? Não tivemos assim, Pio, aquele o ponto de desequilíbrio, né? O jogador que foi gigantesco na primeira etapa. Do lado do CRB, acho que o Emerson, né? Teve um arremate feio lá, mas fez o gol e tentou, o cara que incomodou a defesa da Ponte. E do lado da Ponte eu vou ficar com o Mateusão, 2 jogos, 2 gols, né? Marca de artilheiro, muito seguro na defesa. E quando foi ao ataque foi eficiente também, num bom entrosamento já com o Fábio Santos, já chamou o Fábio de Fabião, né? Então quer dizer que já tá integrado aí no grupo da Ponte Preta. Então nesta primeira etapa eu fico com o Matheus Silva, o craque do jogo. Tem aquela... Concentram juntos, já estão parceiros, né? Matheus Silva, no voto do Carlão de Freitas, o craque da primeira etapa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, CRB. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o
melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Ponte Preta. CRB. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, mais 32 minutinhos. Você continua participando com a gente através do WhatsApp da CBN Campinas, 19991869070, ou então pelo chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas, youtube.com/esportecbn Campinas. Muitas novidades vindo por aí, hein? Tanto no vôlei quanto o derby, que tá chegando dia 20 de agosto. Tem o derby no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani, 11 horas da manhã, um sabadão, a melhor cobertura a partir das 10 da manhã aqui nos 99.1 e também nos nossos canais do YouTube. E agora, o Carlão de Freitas vai analisar o que foi a primeira etapa de CRB 1, Ponte Preta também 1. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E aí, Carlão, bom jogo, né? Gostei do jogo, gostei da postura da Ponte, uma postura muito segura. O momento de distração, ela acabou tomando um gol. Talvez se não tomasse, a sorte seria outra nesta primeira etapa. Mas teve a segurança, teve a cabeça no lugar para administrar até a desvantagem. Por que eu digo isso? Porque mesmo em desvantagem, o time permaneceu seguro, tocando a bola. Parecia que era sabedor de que o empate estava próximo a chegar. E foi o que aconteceu, através de uma bola parada, que hoje está se tornando uma arma letal da Ponte, com o Elvis. Fábio Santos coloca para dentro da área, o Matheus foi lá e quase que em cima da linha, marcando o gol de empate. A partir daí, a Ponte continuou mantendo o ritmo da posse de bola no campo ofensivo, dando aí um alívio para a defesa, dando um alívio para o Kaique França. Só que eu acho que faltou um pouco mais de ambição para a Ponte, chegar mais, colocar a defesa do CRB em risco, colocar o goleiro Diogo Silva em dificuldade, e isso não aconteceu, mesmo a Ponte com a posse de bola e no campo ofensivo. Foi um jogo muito ali de meio campo, em que a Ponte ficou trocando muitos passes, mas finalizou muito pouco. 4 finalizações contra 3 finalizações do CRB, apenas uma finalização no gol, ou seja, um time que ficou 58% com a bola, que não tomou sufoco, poderia ter apresentado números melhores. Agora, gostei da iniciativa, da personalidade, uma Ponte bem diferente do que foi a Ponte do primeiro turno, segura, tranquila, não tomando sufoco, o que também é importante. Eu acho que só faltou um pouco mais essa ambição. No sistema defensivo, tomar cuidado justamente com o que o Emerson Negueba disse, né? O apoio constante do Igor Formiga. É importante ter um homem, né, lá no ataque, um homem a mais pelo setor direito, como é o Igor Formiga, que tem muita força. É muito importante. Só que no sistema defensivo você tem que tomar cuidado também. Por isso a Ponte utiliza o sistema de 3 zagueiros. O Leonardo vai dando uma retaguarda ali até para suprir a ausência do Igor Formiga no campo defensivo. Mas gostei da Ponte no primeiro tempo. Fica a expectativa de no segundo a equipe permanecer com o mesmo ritmo, só que com um pouco mais de ambição para tentar voltar lá de Alagoas com os 3 pontos na bagagem.
Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5 milímetros Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 10 da noite, mais 36 minutinhos. Fim do intervalo. As equipes já de volta e ele reassume o microfone da CBN Campinas para todo o segundo tempo de CRB e Ponte Preta. Ponte Preta. Vai, Cabelinha! Pra você, agora sim, legal, Pio, grande abraço pra você, um abraço a todos que acompanham a CBN Campinas, a bola tá no centro do gramado, vai começar o segundo tempo, apita o árbitro, bola, tá rolando na CBN Campinas, 1-1 placar no primeiro tempo. Bola tá rolando e tem mexida na equipe da Macaca, hein, Adriana Almeida. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Técnico Hélio dos Anjos não quis esperar, não. Já voltou para o segundo tempo com ele. O camisa 10, Luca. Ele entra no lugar do 18, Nicolas. 10, Luca, recuperado de lesão, tá no jogo. Olha, a Ponte Preta chegou ali pelo meio da batida. Pra fora do gol. Matheus Silva, o zagueirão, finalizando ali da intermediária, houve desvio da zaga, ia pegando o goleiro do contrapé, ela foi pra fora, escanteia pra Ponte, Adriano Almeida. Tá cheio de confiança o zagueirão da Macaca, ele chutou rasteiro, a bola desviou no meio do caminho, o goleiro Diogo Silva ficou ali sem entender muito bem, mas pra sorte dele ela saiu em escanteio pra Ponte, Elvis na bola. Tá lá o Elvis pra cobrança, vem bola pra grande área, 1 minuto deste segundo tempo, Elvis, levantamento na área, desvio do primeiro pau, bola pra fora, escanteio. É mais um para a equipe da Macaca, é lá pela direita, houve desvio no meio do caminho, todo mundo reclama. É que a Ponte perdeu o costume de reclamar também, né, Adriana? Mas a Ponte liderando sozinha, né, no número de escanteios. 5-0 até o momento, é Elvis de novo. Levantamento na área, sobe a zaga do CRB. Ela sobe com o Leonardo, devolve no Elvis lá pela direita. De primeira já faz o levantamento na área, chega a zaga para fazer o corte. Sai jogando ali rapidamente. É o Iago Mendonça, ele tenta chegar no campo de ataque, bola parada ali pelo meio do caminho. Jogo parado, a falta anotada, é falta e vai pintar cartão ali. Ipa! O árbitro ali parou para bater um papo com o Raul Prata. Eu achei que ele fosse mostrar cartão pro Raul Prata, não, é só pro jogador da Ponte, viu, Adriana? O Raul Prata reclamou exageradamente e o Fábio Sanches tomou amarelo merecido, porque o CRB puxava um contra-ataque, o Emerson ia disparar, o Fábio Sanches não quis saber, não quis pagar para ver, puxou a camisa dele, freando o contra-ataque do CRB. Os dois zagueiros da Ponte agora amarelados. Mas tinha o Maralzinho que tava na bola ali, acho que não ia conseguir chegar na bola, não. Cartão de bobeira ali, né, Carlão? Pera aí, Carlão. Agora sim, Carlão. Opa, tem que tomar cuidado. Os dois zagueiros amarelados, né? Apesar da Ponte tá bem segura, mas ela vai sofrer, né? Joga fora de casa e os dois zagueiros pendurados, sinal de perigo. 2 minutos e 50, segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Vem o Arthur, dá um bico na bola, sobe, desce de calcanhar, toca na bola, o Elvis sobra ali pelo lado esquerdo com o Fecim, escorrega, a bola só vem com o Raul Prata, já faz o domínio, camisa 2 do CRB, de perto da canhota, despacha para o campo de ataque, bota lá na frente, sobe, o Matheus Silva para fazer o desvio, vem Arthur brigando pela bola, ali para cima do Emerson, briga pela bola, no bate e rebate, o árbitro para, nota falta. Carlão, agora sim, mais tranquilo, o jogo tá parado, Luca tá em campo, Nicolas foi embora. Resta saber como é que está a condição do Luca, né? Qualidade é inegável que ele tem e tem muita. Muda um pouco a característica de ataque também. O Luca é o finalizador e o Nicolas era o jogador de contragolpe, o jogador da velocidade. Agora esse cara da velocidade é o Fecim e o Luca a inteligência da finalização. Vamos ver como vai ser também o entendimento dele com o Elvis. 3 minutos e 40, arremesso manual cobrado.
deu uma canelada na bola Amaral, a bola foi para fora, arremesso para o CRB. Pois não, Dri? O Luca ficou 3 jogos fora por causa de uma lesão muscular na coxa e durante esse período ele, que quando deixou o time da Ponte era titular do Brasileiro da Série B, agora ele caiu para o posto de 3º goleador da competição. Ele tem 9 gols, à frente dele em primeiro Gabriel Poveda com 11 gols marcados e depois o Diego Souza do Grêmio com 10 gols. Mas dá para buscar, né, Carlão? Se ele permanecer com aquele ritmo que ele estava, dá pra buscar sim, Luca. E ele estava jogando naquele time da Ponte horroroso, né? Do primeiro turno. Agora, com um pouco mais de qualidade, as coisas podem ficar mais tranquilas. Tem falta pra Ponte Preta ali pelo lado esquerdo, pertinho da linha de do campo, ainda no campo defensivo. 4 minutos e meio, é o segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Placar do primeiro tempo, CRB saiu na frente a 6 minutos. A Ponte empatou a 13, ainda no primeiro tempo, tá tudo igual. É falta pra Macaca. Fábio Sanches está na cobrança da falta ali perto da direita, vai fazer o levantamento, vai jogar lá pro campo de ataque, bota na ponta canhota, busca o Arthur, passa por ele, não passa pelo Raul Prata, bola para fora, o desvio é feito, arremesso é manual para a equipe da Macaca, vai se mantendo no campo de ataque sem muita pressa para fazer a cobrança com as mãos ali a Macaca. O Arthur chega na cobrança do arremesso manual, faz o arremesso, joga ali à frente da grande área pro Luca, bola passa por ele, vai sobrando com o Iago Mendonça, o zagueirão do bico na bola, vem Fábio Sanches tentando fazer o domínio, Anselmo Ramon comete a falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca, Macaca se mantém no ataque, Adriano Almeida. O Fábio Sanches, mais ou menos aonde ele fez a outra falta que deu o cartão amarelo para ele, agora ele sofre uma falta, zagueirão e hoje capitão da Ponte, que completa 40 jogos com a camisa da Macaca neste jogo no Rei Pelé. E é o Elvis, mais uma vez quem vem pra cobrança, vai ter chuveirinho na área do CRB. Todo mundo lá no meio da grande área, o Elvis está na cobrança, inclusive lá na área tem o Matheus Silva, hein? O zagueirão artilheiro já marcou dele hoje, marcou também contra o Operário. Autoriza o árbitro, Elvis na bola, faz o levantamento, vem pelo meio da grande área, o desvio. Bola pra fora e adivinha quem estava na bola, Adriano Almeida? O Matheus Silva de novo. E se passa por ele, o Fábio Sanches também estava pertinho ali. Os zagueiros da Ponte subiram bem, mas o Matheus Silva não conseguiu acertar a bola. Ela passou do tempo dele, saiu em tiro de meta. Sai jogando a equipe do CRB, aperta a marcação, a Macaca, bola para fora, manual para o CRB. Ainda no campo defensivo, Raul Prata na cobrança. Faz o arremesso com as mãos, joga ali com o Emerson, que está pela direita. Chega a marcação do... Na verdade, era o Anselmo Ramon que recebe a falta. E ele fica encarando o Arthur ali, olha lá. Olhos nos olhos. Olha lá, olho no olho, dente por dente ali, viu, Adriana? Não gostou da falta sofrida ali, o Anselmo Ramon. 2 jogadores experientes, né? Arthur versus Anselmo Ramon é briga boa, viu, Cabelo? Olhos nos olhos, é Maria Bethânia? Sim. Então ela canta meio com voz nasal, né? Olha nos olhos. Quem me chamou? Olha a Ponte! Toca a bola ali pelo meio, vem com o Elvis, tenta o toque na bola, chega por baixo. A zaga faz o corte, sai jogando o CRB, Anselmo Ramon, vem buscar o jogo, já faz a ligação lá do lado esquerdo, lá do outro lado com o Paulinho Mocelin, ele evita a saída, faz o domínio, baixa a cabeça, vai pra cima do Formiga, encara a marcação, o 22 da equipe da Macaca, toca pelo meio, vem mais uma vez, sobra de bola com o Longini, rola pelo meio, vem marcação da Ponte. Pra fazer a roubada, o Leonardo já toca, o Alisson fica com ela, o Fecinho sai jogando, vem por baixo, a marcação é falta. É falta, carrinho frontal ali do jogador que chega ali, parece que é o Claudinei, comete a falta, é falta que favorece a equipe. Não, é o Wellington Carvalho, né, Adriana? E foi amarelado, né? Amarelo bem justo aí pro zagueiro do CRB, o Wellington Carvalho, porque um carrinho muito violento, o Fecinho ainda fica... sentindo o tornozelo, ainda bem que eles têm a tal da caneleira ali para dar uma amenizada, mas nesse jeito aí doeu de qualquer forma. Ô Pio, você canta a música da Maria Bethânia no show, Pio? Eu sou fã de Maria Bethânia. Opa, Maria Bethânia agora é a intérprete da música da abertura de Pantanal. Ah, verdade. Bem lembrado. Depois você vai cantar um pedacinho, viu, Pio? É o desafio. Melhor não. Aqui já estamos falando de desafio, né? É verdade, o desafio pode ser uma música da Maria Bethânia, né? Toca a bola. Cantar qualquer coisa é o mesmo padrão de desafio do Carlão cantar da Ponte. Essa história do desafio é uma beleza, hein? Vocês não engoliram muito essa, né? Não é que a gente está acostumado a fazer vôlei, no vôlei tem o desafio. Aí a gente fala de desafio, a gente lembra uma coisa, lembra outra, né, Pio? É muito próximo assim, não é? É isso.
8 minutos e 40 de segundo tempo, 1-1 o placar do jogo. Bola tocada no campo de ataque do CRB. Quem sobe é Matheus Silva de cabeça, escora, vem pelo meio. Bola passa pelo Fecim, sobe o Arthur de cabeça, volta com o Fecim, domina, coloca no gramado, marcação encosta pra cima dele. Ele chamou pra dançar, faz a finta, a empurrada é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca ali pelo lado esquerdo, é falta para Ponte. 8 minutos e 50 deste segundo tempo. Tá 1-1 o placar do jogo, vai chuveirar na área. O Elvis já foi lá, pegou a bola, botou embaixo do sovaco, falou, vai todo mundo lá pra lá que eu vou jogar lá, Adriana. O Elvis eu acho que tá correndo mais para cobrar as bolas paradas do que na armação das jogadas nesse momento do jogo. Mais uma vez, uma bola parada no momento em que o CRB se prepara para fazer a primeira mudança. Daqui a pouquinho a Adriana confirma a mudança na equipe do CRB, tem falta para a equipe da Macaca ali pelo lado esquerdo. O Elvis está na cobrança, o restante da ponta tá todo na área. Todo lá na área do CRB. É falta que favorece a equipe da Macaca. O Elvis está ali posicionado para fazer a cobrança, perna direita na bola, faz o levantamento lá no segundo pau, sobe a zaga de cabeça, sobrou de frente para o gol, a batida, explode na zaga. Era o Fecim que fez a batida. Sobra de bola com Formiga no segundo setor do gramado. O último homem da Macaca já bota lá pela direita. Lançamento para o Matheus Silva. O zagueirão tenta a finta, perde a bola. Já recupera, corre, fica com ela, protege. Costa para cima dele. A marcação do Mocelin. A falta está anotada. É falta que favorece a equipe da Macaca mais uma vez lá pela direita. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 passados deste segundo tempo de bola rolando. Rei Pelé, 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. CRB. Olha a Macaca, levantamento na área. O Arthur desvia de cabeça, o goleiro pega, bota o bate na casa. CRB 1. Ponte Preta. Ponte Preta também 1. Central da bola, Fábio Scheibe. Diante dos recorrentes erros de arbitragem na Série A do Brasileiro, a comissão de arbitragem da CBF decidiu enxugar o quadro de árbitros em 38%. Segundo Wilson Seneme, presidente da comissão, a intenção é escalar quem está melhor no momento e quem inspira confiança. E Futebol Globo CBN. Então não mudou nada, Carlão. Nossa, difícil, né? Quem está melhor? Não que sei. Momento Quem inspira terrível, confiança? Que Nenhum. Momento terrível. O VAR veio para ajudar, mas no Brasil está atrapalhando demais. Meu Deus do céu, hein? Que coisa. 11 passados, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração processada pelo técnico Daniel Paulista. Foi embora o 25, Iago, para a entrada do camisa 5, Wallace. O Wallace 5 está no jogo. Olha o CRB, pintou levantamento na área. Forte, Anselmo Ramon não consegue o cabeceio. 5 Wallace, portanto, na equipe do CRB. Mexe a equipe, o Daniel Paulista mexe na equipe. Tira um meio campo mais marcador e coloca o Wallace para chegar um pouquinho mais na frente, hein, Carlão? E precisa chegar. A Ponte toma conta, fica mais com a bola. O CRB pouco pressiona. Vive muito dessa jogada do lado esquerdo, cruzamento para o Anselmo Ramon, mas a Ponte consegue aí administrar esse tipo de jogada e precisa colocar fogo no jogo. O CRB talvez tenha até mais necessidade em virtude do que está acontecendo na Série B. Tem a necessidade do resultado e a pressão. No intervalo, os jogadores saíram vaiados. 12 minutos passados, é um segundo tempo. Kaique França deu uma pichotada ali. Tentou dominar, se atrapalhou com a bola. Escanteio para a equipe do CRB, Adriano Almeida. Ele foi tentar dominar com o pé esquerdo. Ela bateu no calcanhar dele, saiu. Aqueles lances que é melhor nem explicar muito. Ainda bem é que melhor tava fora passar do gol, logo. né? Rafael Longini se prepara para a cobrança do escanteio. Se ele tá na direção do gol, meu Deus do céu! Escanteio, sexto escanteio do jogo, primeiro para a equipe do CRB. O Longini tá lá para fazer a batida na bola, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. 13 minutos este segundo tempo. CRB na cobrança do escanteio, todo mundo na área. Longini na bola, perna direita, bateu rasteiro na frente da grande área. Que cobrança de escanteio foi essa do Longini? Ele escorregou, né, Cabela? Meu Deus do A gente céu. falava bem do gramado, mas pelo jeito naquela região ali não ajudou muito ao Longini, não. Pois é, olha o CRB, vem de volta para o campo de ataque, já faz o lançamento, vai sobrando. Kaique, pega com as mãos, Kaique, por favor. Isso.
Não vai dominar com o pé de novo, melhor pegar com as mãos, é melhor assim, né, Adriana? Vocês falavam aí das dificuldades do CRB e do cansaço no final do primeiro tempo. A gente lembra que o CRB hoje joga com problemas no setor defensivo. O Gum já está fora desse time já há 2 rodadas, tinha uma expectativa hoje que não se concretizou por conta de lesão. E aí no jogo contra o Vasco, os 2 zagueiros que vinham atuando aí mais diretamente como titulares, o Givan e o Diego Ivo, também sentiram desconfortos musculares e por isso também ficaram de fora hoje. O CRB com uma zaga reserva, então que não inspira tanta confiança. Fator a mais aí para a Ponte partir para o ataque. Olha a Ponte no ataque lá pela direita, finta bonita do Igor Formiga, tem marcação do Mocelin para fazer a roubada. Sai jogando a equipe do CRB, tem falta. Falta anotada, falta. Não deu não. Segue o jogo. Achei que tinha sido falta do Alisson. Ele comete, para mim ele cometeu falta e quem acaba caindo é ele, tá sentindo demais ali o Alisson da equipe da Ponte Preta, viu, Adriana? Tá sentindo me parece uma lesão muscular, hein? Posterior da coxa direita. O Alisson com muita dor, eu não sei se foi choque não, eu não vi falta. Vi uma jogada normal ali e no momento em que o Everton, atacante, que veste a 7 da Ponte Preta, se prepara para estrear. Parece que acaba torcendo o joelho, o Alisson. Dobrou o joelho de um jeito estranho ali, né, Carlão? Caiu com o joelho dobrado. Vamos torcer para que não seja nada grave, mas ele se contorceu ali, mas caiu estranho, né? Caiu feio. Já está se levantando ali o Alisson. Parece que tá tudo legal com ele. Parece, né? Dá a impressão que tá tranquilo, até pela reação dele, não tá ali com aquela cara de choro, acho que foi mais o susto mesmo. 15 minutos, você ouviu o toque, CBN marcando 15 minutos e 20 deste segundo tempo, 1-1 placar do jogo. O Everton tá ali fora do gramado, tá conversando ali com o Hélio dos Anjos. Vem com a camisa número 7, daqui a pouquinho para a equipe da Ponte Preta, mais uma estreia na equipe da Macaca. Já tá ali o Everton, já tá no meio do campo, vai entrar o camisa 7 ali, o Everton, hein, Adriana Almeida? É isso mesmo, né? Vai entrar mais um estreante aí, a última contratação da Ponte nessa janela de transferências. Ótimas energias para mais esse atacante da Ponte. Everton vem aí, bola tocada ali pelo meio. Vai trabalhando a equipe da Macaca lá pela direita. Com Elvis, recebeu, dominou. Já bota lá na direita por Formiga. Escapou da marcação. Invadiu a área na direita. Pintou cruzamento rasteiro. Chega a zaga para fazer o corte. A bola tá viva na área. Sobra de bola com o Luca. Tenta o toque mais atrás. Brigou por ela. Chega a zaga do CRB para fazer o corte. Sai jogando em velocidade com Paulinho Mocelin. Lá pelo lado esquerdo, o Fábio Sanches acompanha. O Mocelin protege a bola. Gira o corpo. Busca alguém pro passe. O passe ali pelo meio. Trabalha com o Wallace. Já domina a bola. Ponte Preta adianta a marcação. O Alisson tá em campo ali, hein? O Alisson já voltou. Tá tudo bem com ele. Sobra de bola lá pela esquerda. Mais uma vez com o Guilherme Lopes. Ele vem com ela. Toca no meio. Mocelin recebe. Domina. Volta atrás. Volta com o Claudinei. Tem jogador do CRB caído. Leva vantagem a equipe de Alagoas. Raul Prata recebe, domina, volta ali pelo meio. Claudinei faz o toque pela direita. Muito forte. Quem chega ali pela direita é o Emerson, que recua lá atrás do campo defensivo. Não quer papo lá atrás não, hein? O Iago Mendonça dá um bico na bola, devolve no campo de ataque. Vem Ponte Preta brigando ali pelo meio. Sobe, desce da bola, CRB. Na roubada, bola lançada. Raul Prata na direita, o desvio. Kaique França! Com a sola da chuteira faz o desvio. Tira a bola aqui entrando no canto esquerdo. O desvio no meio do caminho, pega o goleiro no contrapé e ele se estica para fazer a defesa, Adriana Almeida. É praticamente um milagre aí do Kaique França, porque o Raul Prata chutou e essa bola desviou na perna do Fábio Sanches. E aí o Kaique França estava caindo para o lado do chute, o direito, e ela voltou para o esquerdo. Ele conseguiu esticar a perna e evitar o que seria o segundo gol do CRB. Como são as coisas, né? Foi com o mesmo calcanhar que ele jogou para escanteio aquela bola. É, o destino. Destino, como são as coisas, hein? Meu Deus do céu. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda alteração na Ponte Preta. Foi embora o 20. Fecim para a entrada do 7. Everton. Everton estreia com a camisa 7 da Macaca. Bola tocada para fora, manual para a equipe da Ponte. Daqui a pouquinho o Carlão vai falar porque o Everton está em campo.
Everton em campo, mais um estreante que chegou semana passada, treinou, foi inscrito no começo dessa semana. Vem bola para a grande área, levantamento na área, sobe a zaga do CRB. Ela vai sobrando com o Amaral. O Amaral já faz domínio, recua lá no sistema defensivo para começar de novo com o Kaique França. Carlão de Freitas, Everton, última chegada da janela de transferência, está em campo, Carlão. Ô Cabela, eu se eu fosse o Hélio, o jogo tá meio moroso, sabe? Um jogo meio capenga, tá um ambiente tranquilo, a Ponte fica com a bola. Eu se eu fosse o Hélio, eu daria uma tacada, eu tiraria um volante. Ia pra frente com o Everton, não tiraria o Fecim não, eu ia tentar afogar o CRB no campo de defesa, porque o jogo tá bom pra Ponte. É claro que ela tem que tomar alguns cuidados, como quase toma o gol do Raul Prata. Mas o jogo tá bom pra Ponte. Eu deixaria o Fecim, abriria a mão de um volante, qualquer um, mesmo sendo 3 volantes de qualidade, mas eu tiraria um volante e colocaria o Everton. Mas... olha o CRB no ataque, Emerson toca ali com o Longini, vai pra tabela, tem marcação da Macaca, o Arthur por baixo, rasga do bico da bola, joga lá pro campo de ataque, não tem ninguém da Ponte Preta, só o Hélio dos Anjos, mas ele tá fora do campo, a revista manual pra equipe do CRB. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vai jogando a equipe do CRB lá pelo lado direito, por ali trabalha a saída de bola. Quem chega no lance ali para sair jogando era o Wallace, bota no campo de ataque, vem trabalhando a bola, a equipe do CRB, foi programado, pede falta. O Alisson fica com ela, toca no Elvis, devolve atrás. Amaral, domina, de cavadinha, toca do lado, Leonaldo escorregou o marcador que foi para cima dele, que era o Wallace. Leonaldo devolve lá pela direita, vem Macaca pro campo de ataque, vem trabalhando, vem chegando lá da direita com o Formigas, escapou bem na marcação, tenta a fita, bateu no zagueiro, volta a bola com ele. Vai na linha de fundo, agora sim, pintou cruzamento na área, zaga faz o corte e vem Everton, brigando por ela, briga pela bola, tem marcação em cima dele, chegou bem no lance, bola espirrada, consegue fazer o corte, mas ela sobra com o Arthur que toca no Alisson, lá pela direita a Ponte Preta vai trabalhando, vai tocando a bola, vai buscando espaço no campo de ataque, mais uma vez com o Elvis, faz o domínio, rola a bola com o Wallace, lá pelo o Alisson, lá pela direita, vai pra frente, adianta demais a marcação. Chega pra cima dele, o Guilherme Lopes dá um bico na bola. Anselmo Ramon fica com ela pelo meio, vai brigando pela bola, sobra mais uma vez, mas o árbitro pega uma falta do Fábio Sanches pra cima do Anselmo Ramon. O jogo tá parado, é falta pra equipe alagoana, Adriana Almeida. É, o Fábio Sanches mais uma vez aí na mania de segurar a camisa, né? E tem que tomar cuidado, porque os 2 zagueiros da Ponte já estão amarelados. Uma expulsão agora colocaria abaixo todos os planos do técnico Hélio dos Anjos. E falando em zagueiros, só mais uma informação. O Douglas Mendes, o DG, está sendo negociado com o Bragantino, nem viajou com a delegação, não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta nesta temporada. Curtíssima passagem do profissional. E outro zagueiro que figurava entre os titulares há muito pouco tempo, Thiago Oliveira, que está vetado pelo departamento médico com dores no joelho. É, e o árbitro pede rapidez ali no atendimento do goleiro Diogo Silva, que está caído. O árbitro pede que seja rápido no atendimento. Não tá legal o goleiro da equipe do CRB, não. E ele pede urgência no atendimento ao goleiro da equipe do CRB. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 21 minutos e 40 deste segundo tempo de jogo. Estádio Rei Pelé em Alagoas, Maceió. É a CBN Campinas, levando para você o somzão da Série B. O placar está assim, ó. CRB. 1 pro CRB. Ponte Preta. 1 também para a equipe da Macaca. Central da bola, Fábio Scheibe. Mais cedo o Brusque ficou no empate com o Sampaio Corrêa por 1-1. Amanhã o Operário enfrenta o Náutico, Vila Nova enfrenta o Ituano e o Guarani enfrenta o Grêmio com total cobertura CBN, às 21h30 no Brinco de Ouro. Futebol do CBN. Atendimento ali ao goleiro Diogo Silva. Tem 2 jogadores da Ponte Preta ali na beirada do campo para entrar também. Vai mexer de novo a Macaca, né, Adriana? É, o Diogo Silva me parece aí com um mal-estar, né? É algo no calor, colocou água na nuca. E aí agora a Ponte Preta se prepara para 2 mudanças, né? O Guilherme e o Fraga, que estão ali na lateral do gramado se preparando para entrar. Muito bem, e a gente dizia no finalzinho do primeiro tempo que parecia que o time do CRB estava estafado em campo, né, Carlão? E a gente vê ali jogador com câimbras, com 20 minutos do segundo tempo. Sim, né? sim, o aspecto dos jogadores, né? Parece que cansados, realmente desgastados. A gente vê o Guilherme Lopes ali puxando a perna, o próprio Luca dando uma força para ele.
E aí a Ponte também, eu vi uma movimentação ali, de repente o Hélio, os dois zagueiros pendurados, o Fábio Sanches já me faz uma falta ali puxando a camisa, talvez ele vai tentar prevenir um pouquinho, deve tirar algum zagueiro aí. Pois é. Olha lá, o Longini tá indo embora, a Adriana tá acertando ali a papeleta para ver quem tá mexendo. Tá mexendo o CRB e vai mexer a Macaca também. Vamos às substituições do CRB, Adriana? Vamos lá então, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no CRB. Foi embora o meia dúzia Guilherme Lopes para a entrada do 13 Brian, camisa 13, está no jogo. Quem também saiu foi o 10 Rafael Longini para a entrada do estreante Bruninho, camisa 17, está no jogo. Já vou confirmar a primeira da Ponte. Foi embora o 62 Elvis para a entrada do 23 Cássio Gabriel. E a última alteração, pelo menos por momento, da Ponte Preta é a saída do Alisson, camisa 25. O Fraga, 32, é quem está no jogo. Muito bem, então tá aí, portanto, as 4 substituições, 2 de cada lado. Primeiro o Carlão analisa a Ponte Preta. Cássio Gabriel no lugar do Elvis, dá uma descansada no camisa 62 da equipe da Macaca. E o Alisson, que parece que tá com um pouquinho de dor no joelho, ele deixou gramado também, Carlão. Taticamente não muda nada, né? Troca apenas o jogador, as posições permanecem, mas a Ponte pode perder em qualidade, né? Porque o Elvis é o cara que dita o ritmo, que prende a bola, e entra o Cássio Gabriel, que é uma aposta. E o Alisson também é o cara que carrega o time, é o cara que dá energia para a entrada do Fraga, que é apenas um marcador. Olha, a Ponte vem pro campo de ataque na roubada de bola do Everton. Toca a bola com o Luca rola ali pela meia, vem Amaral, deixa do lado, curtinho. Fraga chegou, brigou pela bola, vem com ela no primeiro dividido, na segunda leva melhor também. Leonaldi, na sobra de bola, já abre lá pela direita com Formiga, bota no ataque, lançamento é feito lá do lado direito, vem Formiga com ela, preparou o cruzamento, bola na grande área, sobe a zaga. O Wellington Carvalho estava lá para fazer o corte. O Fraga briga ali pelo meio. Vem brigando por baixo também o Formiga. Vem com ela. Na verdade, quem estava chegando era ele mesmo. Era o Formiga, brigou pela bola. A falta está anotada. É falta que favorece a equipe do CRB. 25 minutos e 40 deste segundo tempo. 1-1 é o placar do jogo. Você vai participando, mandando seu recado através do nosso WhatsApp, o 991869070. 19 é o DDD. Pode interagir com a gente através do nosso YouTube. Aliás, são 2 canais no YouTube. CBN Campinas e Esportes CBN Campinas, são os 2 canais para você mandar o seu recado, mandar sua mensagem. Rafael Pio tá ligadão, né, Pio? Cabelo, e você tem agora um compromisso com o nosso ouvinte, porque a Cristina Rodrigues está dizendo: boa noite, ótima transmissão. Ana Cláudia, boa noite, equipe CBN. Segura aí, sempre Pio. na audiência. Segura aí que vem Macaca pra cima. O Everton pelo meio da área, pintou cruzamento na área, tá viva a bola. Chega o zagueiro para fazer o corte. O Brian tá fresquinho no jogo, chegou dando um bico na bola, na jogada do Everton pela esquerda, botou no meio da área, zagueiro furou, ninguém tava ali no meio da área para aproveitar, Adriano Almeida. O Elvis e o Luca entravam, mas entravam nos lugares errados ali. Se lamentam muito, Cássio Gabriel e Luca, quase, escanteio já cobrado. Já cobrado, vem bola pra grande área, o Arthur faz o levantamento lá dentro, sobe a zaga. Faz o quarto, tira o perigo, ela volta com o Formiga. Vem à frente da grande área com o Amaral, tenta o toque de cabeça, domina no peito agora, coloca no gramado, marcação encosta, chega a zaga do CRB para fazer o corte e tirar o perigo ali da frente com falta. Pode completar aí, meu caro Rafael Pio, vai lá. Bom, e aí é o seguinte, o Ivan Guatura tá dizendo: bora, Cabela, narrar um gol da Macaca. Tá pedindo aqui pra você. Mesma coisa pede aqui o Cabela. Quero ouvir um gol da Macaquinha, o Fernando Castro. Legal. Ô, Pio, a primeira mensagem que você leu, um trecho dela eu não ouvi, que eu fui narrando aqui o ataque da Ponte Preta. Repete, por gentileza, para todos nós. É a Cristina Rodrigues. Boa noite, ótima transmissão. E a Ana Cláudia. Boa noite, equipe CBN. Sempre na audiência, direto de Amparo. Legal, bacana. Olha o Everton, tá lá na frente, tá na zaga, tá ajudando a marcação. Bola lançada pro Luca, domina, cai no gramado, pede falta. O árbitro que não foi nada não. O Everton briga pela bola, sobe, desce, sobra pelo meio. Tá uma briga de foice no escuro ali pelo meio. Lançamento feito pela direita para a equipe do CRB. O Emerson saiu na ponta direita. Na batida, a bola vai para fora. Tem o desvio, mas eu achei que estava impedido o lançamento ali, viu, Adriano Almeida?
E ele estava muito bem marcado ali pelo Arthur. O Arthur chegou em cima, o Emerson estava um pouco adiantado, sim. É que o gol não saiu, imagino que o VAR nem vai ser acionado. E para a sorte da Ponte, o Arthur também estava em cima ali no lance. Mas vai ser tiro de meta, vai ser anotado tiro de meta para a Ponte, 1-1 no Rei Pelé. Exatamente, foi tiro de meta, que ele bateu com o bico da chuteira ali, sem direção nenhuma, de graça para a equipe da Ponte Preta, que pode bola em jogo com o Kaique França. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão, 28 minutos e 40, 1-1. Ponte Preta vai empatando o jogo. E com chances de sair com a vitória, Carlão. Então, Cabelo, eu tô sentindo a Ponte um pouco preguiçosa, sabe? Ela tem o controle do jogo, ela corre poucos riscos, né? Mas não consegue colocar o CRB em situação de perigo, mesmo com posse, mesmo com a segurança da partida, mas ela não consegue amassar o CRB. Então tem que tomar cuidado, de repente vem um ataque, um cabeceio, o CRB tem jogadores de qualidade, tem o Anselmo Ramon lá, então seria importante a Ponte impor um ritmo forte para tentar colocar o CRB no campo de defesa e marcar o gol. Sinto a Ponte, assim, pouco efetiva, falta de ambição do time ponte-pretano. 29 minutos e meio, vai mexer de novo o Daniel Paulista ali, mais 2 substituições, são as 2 últimas, daqui a pouquinho a Adriana confirma pra gente. Daniel Paulista está conversando com os atletas ali na lateral do campo, arremesso Emanuel Raul Prata na cobrança, faz o arremesso, joga no Emerson, coloca no gramado, vai pra finta, diante de mais a bola, vem por baixo o Fraga, faz a roubada, toca na frente o Everton, engatou uma quinta, escapou da marcação, botou velocidade, bola enfiada, Lucas recebe na frente, chega o zagueiro por baixo para fazer o corte e bota para fora, arremesso Emanuel, que favorece a equipe da Macaca no campo de ataque. Agora, Carlão, essas descidas esticadas pela esquerda do Everton, saída rápida aí, isso vai dar um jogo bacana da Macaca, hein? Isso é a qualidade, né? E o lado esquerdo da Ponte é bem produtivo, é bem qualificado, com o Arthur, quando desce com qualidade, e o Everton nessas arrancadas, misturando a velocidade com a qualidade, a Ponte tem tudo aí para tirar muito proveito. Vai mexer pela última vez ali a equipe do CRB. Daqui a pouquinho confirma a entrada e a saída aí, Adriana Almeida. Vamos girar enquanto isso o tempo e o placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo, 22ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O placar está assim, ó. CRB. 1 pro CRB. Ponte Preta. 1 também para a equipe da Macaca. Secando a bola, Fábio Scheibe. Pela Libertadores da América, segue na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 0, Estudiantes da Argentina também 0. Mais cedo, pela Copa Sul-Americana, o Internacional empatou por 0-0 com o Melgar do Peru. Futebol Globo CBN. Agora sim, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. As 2 últimas alterações do CRB. Foi embora o autor do gol do CRB, camisa 11, Emerson. Para a entrada do 18, Fabinho. Fabinho, camisa 18, está no jogo. Quem também saiu foi o 19, Claudinei. Claudinei tá fora para a entrada do 16, Martã. E a Ponte se prepara aí para mais mudanças já já. 31 minutos e 50, segundo tempo, tem falta para Macaca, quem chega na cobrança. Lá pela direita é o Cassinho. Cássio Gabriel vai na cobrança de perto da direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Todo mundo na área. Quem sabe agora, torcedor da Macaca, aumenta o volume. No somzão da CBN, vem bola para a área. Tem jogador caído, hein? Tem jogador caído. Amaral. E parece que tá passando mal ali o Amaral, né? Me parece enjoado, com algum problema estomacal aí, alguma indisposição. O Amaral, né? Forte calor lá em Maceió e os jogadores da Ponte visivelmente correndo bem mais do que os jogadores do CRB, né? Exatamente. O Amaral tá ali sentindo, camisa 19 está no gramado, departamento médico da Ponte Preta em campo, marca também para retirar o atleta da Ponte Preta de campo. 32 minutos e 40. Carlão, essa equipe da Ponte Preta aí vai dar muito trabalho para os adversários na sequência da Série B. Vai, a gente percebe uma Ponte muito segura, muito tranquila nos momentos de adversidade, conseguiu administrar, principalmente ali no início do jogo, em que teve a cabeça fria para buscar o empate. No segundo tempo vai controlando, vai sofrendo pouco, vai ficando mais com a bola. O único senão é
é a falta de contundência. Eu acho que a Ponte poderia ser mais agressiva. Quando está do lado esquerdo com o Everton, ela agride mais. Mas fora isso, ela fica muito com a bola, controla o jogo, sofre pouco, mas agride pouco também. Tem falta para Macaca. Maralzinho tá fora do campo, hein? Acho que é ele que vai sair, né? É ele mesmo que tá saindo ali. Daqui a pouquinho a Adriana confirma. O Richelli tá em campo ali, daqui a pouco ela confirma a substituição, tem falta na cobrança da falta, equipe da Macaca lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, Cassinho, levantamento feito lá dentro, sobe o goleiro, dá um soco na bola, ela vem com o Fábio Sanches, vai sobrando com o Richelli pela esquerda, toca na bola de cabeça, fez a tabelinha pro Everton, não chega na bola, bola pra fora, arremessa manual. Agora sim, confirmando a substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Última alteração do jogo na Ponte Preta. Foi embora o camisa 19, Felipe Amaral, para a entrada de mais um estreante. 21, Richelli está no jogo. Ponte Preta no ataque, lançamento feito, sobe a zaga para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Fábio Sanches, bota no gramado ali, carrega a Ponte Preta que se mantém no ataque. Vem Ponte Preta, Fábio Sanches abriu pela esquerda com o Arthur, marcação encosta para cima dele, tenta o toque de calcanhar, sobra com o Richelli, protege, gira o corpo, encosta o marcador, vem Arthur por baixo, a bola espirrada, sobra com o Selmo Ramon, já pinta o lançamento no campo de ataque, vai chegando por baixo. Opa! Chega ali o Matheus Silva cometendo a falta, é falta para cartão. E o árbitro vai lá bater a boca com o técnico, com a comissão, ali com o pessoal da comissão, tá expulso lá, ó, expulsou alguém do CRB que entra no campo, inclusive, para encarar o árbitro, porque todo mundo pediu cartão pro Matheus Silva, o zagueiro da equipe da Ponte Preta, hein, Adriana Almeida? Depois dessa falta, sabendo também, né, que ele já tem cartão amarelo, o Matheus Silva, o Daniel Paulista e o auxiliar dele falavam, e o cartão? O auxiliar foi mais incisivo, com palavras mais desagradáveis, tomou o cartão vermelho e o Daniel Paulista continua ali. E o cartão? Cadê o cartão? Fato é que um auxiliar do banco de reservas do CRB está expulso e a falta do Matheus Silva foi uma falta... Ele deu um encontrão de corpo ali. Ele não toca no jogador por baixo. E nem na bola, E nem na bola, mas ele toca na cintura. É cintura com cintura ali na batida. Sem querer defender ninguém, mas... Se fosse, era para amarelo, né? Talvez, né? Como já tem, né? Por isso que dá confusão, né? Tem o VAR Ele parou também. a jogada, O VAR né? é para lance assim, né? Mas não o VAR chegou. para cartão amarelo não é cartão, é só para expulsão, né? Tem esse detalhe. Olha o CRB, sobra de bola pela direita, preparou a batida, vem marcação Ponte Pretana, se fecha pelo meio, bateu o Raceiro, chega por baixo, Matheus Silva para fazer o corte. Sobra de bola com o CRB, sai jogando errado, a bola sobra no Luca. Dá o toque na bola ainda o jogador do CRB, bola recuada lá atrás com o Diogo Silva. O goleiro toca na bola, sai jogando lá pelo lado esquerdo, por ali com o Brian. Despacha no ataque, lançamento foi feito. Vem Fábio Sanches brigando pela bola, toca na bola, sobra de bola com o Formiga. Ele tenta sair jogando, a briga fica boa ali pelo meio. No bate e rebate, Matheus Silva faz a roubada. O Everton não consegue domínio, devolve o CRB no ataque pela direita. Raul Prata, 36 minutos e 20. Raul Prata, cruzamento na área. Matheus Silva cortou esquisito, sobra ali pelo meio. Everton toca no Richelli pro Arthur, dá um bico na bola, despacha em direção ao campo de ataque. Ficou feio o jogo ali no meio, hein? Sobra de bola mais uma vez com o Wallace, toca do lado Richelli. Passe errado, recupera o CRB, que vem pro ataque pela direita, pintou levantamento na área. Fez o quarto esquisito ali, o Formiga, a bola subiu. Vem o Kaique França para fazer a defesa, Adriana Almeida. Depois de um cruzamento ali pelo lado direito, uma bola espirrada, mas pelo menos ela subiu e caiu nos braços do Kaique França, que já vai repondo a bola 1-1. 37 minutos é o segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Tem jogador caído ali, parece que é o Everton que tá caindo. É ele mesmo, Adriano Almeida. Tem falta ali pra Ponte. O Everton tomou uma pancada ali, tá sentindo, mas já vai se levantando para os últimos 10 minutos, talvez um pouco mais, para a Ponte tentar essa virada lá no Rei Pelé. 37,5, Carlão. A Ponte acabou se perdendo nesses últimos 2 minutos, mais ou menos. É aquela coisa que a gente falava, ela cozinhou o jogo inteiro. Ficou cozinhando, posse de bola, toca daqui, toca de lá, mas não finaliza, não chega. E o final vai ser de pressão. O CRB joga em casa, precisa do resultado, a torcida está em cima, a Ponte vai sofrer mais. E tem outra, ela perdeu o jogador de contra-ataque, né? Ela não tem mais um de velocidade, apenas o Everton pelo lado esquerdo. Então ela vai sofrer um pouquinho, ela não tem mais o desafogo como tinha com o Nicolas e com o Fecim, momentos de pressão.
Ponte Preta ali pelo meio, Leonaldo dá um bico na bola, sobe, desce lá na frente o Cassinho, briga pela bola, chega a zaga. Na bola recuada, vai sobrando lá atrás com o goleiro o Diogo Silva, fica com ela, bota a ordem na casa do CRB. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Olha o CRB, sobrou na cara do gol, uma batida pra fora do gol! Na cara do Kaique França, o Paulinho Mocelin perdeu o gol mais feito do jogo, Adriano Almeida. Depois de uma ótima assistência do Anselmo Ramon, que deixou o Paulinho Mocelin na cara do gol. Ele poderia ter feito, olhou, tocou consciente no canto. Essa bola não entrou porque não quis. Foi uma sorte do acaso, realmente, o CRB não ter feito o segundo gol nesse momento no Rei Pelé. A bola, o lance de trás do gol ali mostra a bola entrando, né? Ela pega o efeito contrário e sai pra fora do gol, Carlão. Ali eu tô achando que lá no céu estão reunidos Renato Silva, Sérgio José Salvucci, Conceição, com certeza eles estão assistindo o jogo, eles assopraram para essa bola não entrar. Como que essa bola não entrou? Ela estava na direção do gol. 39 passado o segundo tempo. Toca a bola mais uma vez aqui pelo CRB. Na saída com Braia, lá pela esquerda, perto da canhota, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito. O Formiga faz a pressão, pois não, Adriana? E o CRB sustenta uma marca muito interessante sobre seus domínios, né? A campanha do CRB em casa é muito satisfatória. O time tem 6 empates, 4 vitórias, só perdeu uma vez na Série B em casa, foi para o Náutico no dia 27 de abril, ou seja, quase 3 meses e meio que o Náutico não perde no Rei Pelé. O CRB, desculpa. 39,50. Arremesso, mano, cobrado ali pelo Formiga, toca no campo de ataque, briga pela bola, Ponte Preta no meio campo. Vai chegando ali, brigando por ela. O Fraga comete falta, o jogo tá parado, falta. Falta pro CRB, campo defensivo, aliás, em cima da linha divisória do campo. É falta pra equipe Alagoana. A cobrança de falta é feita, só que da contramão começa de novo o Wellington Carvalho. Recebe, toca na bola pro Raul Prata. Adianta demais, o Everton chega na bola, ele consegue fazer o passe, fez a tabela. Ali na frente com o Fabinho, recebe de volta, no bate e rebate, ela sobra com ali no meio campo. Opa! Era o Arthur que chegava, recebe falta, o jogo tá parado, é falta pra Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo. 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN Campinas está assim, ó. CRB. 1 pro CRB. Ponte Preta. 1 também para a equipe da Macaca, central da bola. Fábio Scheibe. E o Cuiabá apresentou nessa tarde o seu novo reforço. Matador e atacante Daverson é a esperança de gols do Cuiabá para se manter na Série A do Brasileiro. Pintou mais um cartão ali para a comissão técnica da equipe do CRB, né, Adriana? É, um banco bem amarelado do CRB. Não consigo identificar. O Daniel Paulista ainda tá passando ileso. Mas o pessoal do staff dele ali já tá bem amarelado. Daniel Paulista olha pro banco e fala: você vai lá agora e reclama, vai lá. Eu não posso reclamar, vai lá. Xinga o cara, vai lá. Vem CRB pro ataque, chega Matheus Silva por baixo para fazer o corte. Ela sobra com o Everton, lado esquerdo, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, lançamento, não, para ninguém, não tem ninguém na frente, o Carol já avisou. O único que pode correr lá na frente é o Everton, mas se ele tá fazendo o lançamento, não tem quem corre. E a Ponte corre riscos, viu, Cabelo? A Ponte recuou demais, ela não tem o desafogo, mais uma vez o Everton é o único que tem essa característica, o CRB aluga o meio campo ponte pretano e vai ser sofrido esse final aí. Ponte Preta no ataque, mais uma vez o lançamento é feito. O Luca briga pela bola lá pelo lado esquerdo defensivo da equipe do CRB. O Brian dá uma esparada bonita ali. O Lucas só protege a bola, vai para fora, ganha um arremesso manual para a equipe da Ponte Preta lá pela direita. 42 minutos. É o segundo tempo do jogo, reta final de partida. Dá tempo ainda para você participar através do nosso WhatsApp, o 991869070. Também no YouTube, mandar a sua mensagem, seu recado. Vai interagindo aí. Ponte Preta no ataque, arremesso manual cobrado ali pelo Formiga. Joga no Luca, devolve no Formiga, toca no Luca, faz a tabela. Recebe o Formiga de volta na linha de fundo. Pintou o cruzamento, Leonaldo na bola, furou! Bola tocada para o Leonaldo na entrada da área, ele furou, a bola foi para fora de graça para o CRB, Adriana. Ele tentou emendar de primeira depois do cruzamento vinda pelo lado direito. E aí, naquela jogada rápida, a bola passou no meio das pernas dele, nada deu certo, o CRB já cobrou o tiro de meta. Ali tinha que ter um Cassinho, ali, né? O Cássio Gabriel, tinha que ter ali o Everton de repente, o próprio Lucas que estava tabelando lá pela direita, né, cara? Numa finalização daquela ali, não é? O jogador com métier, né? Com um pouco mais de contato com o gol, apesar do Leonaldo ter muita qualidade, mas ali é mais para um artilheiro.
Rafael Pio, galera tá interagindo aí, Rafael Pio. É isso, e o Gabriel Coelho, Cabelinha, vai ganhar caixa dobrado hoje, porque ele tá dizendo o seguinte, ó. Olá, CBN, estou no YouTube e também no 99.1. Que legal! Olha a Macaca, vem com o Everton pro campo de ataque, foi tocada, é falta. O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo. Agora foi a vez do Hélio dos Anjos ficar pé da vida, ele lá no campo. Sai jogando, é uma vez o Daniel Paulista, outra vez é o Hélio dos Anjos, e assim vai seguindo, né, Adriana? Foi a loucura, mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Se eu não me engano, já faz pelo menos umas 5 rodadas que o Hélio dos Anjos está pendurado. E ele é um cara muito enérgico ali na beira do gramado, às vezes não segura as emoções, mas tá escapando da suspensão o professor Hélio. Coincidência ou não, talvez de 5 rodadas pra cá, que a Ponte Preta tá tendo uma melhora no campeonato. Sim. Então ele tá um pouquinho mais tranquilo na lateral do campo também, não é? Então pode ser isso, né? Que tem a ver com essa tranquilidade, entre aspas, do Hélio dos Anjos na lateral do campo. 44 minutos é o segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Toca a bola, equipe da Ponte Preta na saída lá pela direita com Formiga. Ele rola a bola para a chegada do Cassinho. Cassinho vem pelo meio com o Leonaldi. Devolve no Cassinho. Cássio, Gabriel com ela, vai para a tabela. Lucas recebeu, dominou, girou. Richelli recebe a bola no meio, devolve lá pela meia direita com o Leonaldi. Carrega a Ponte Preta para o campo de ataque. Quem sabe agora no finalzinho. Formiga carrega na linha de fundo, brecou, fintou, preparou, pintou, cruzamento na área, subiu o zagueiro, cortou na primeira, chega por baixo. Rasga, dá um bico na bola, o Martin tira o perigo da grande área. Bola sobe, desce, o árbitro tá saindo, a bola tá saindo, tá dando arremesso pra Ponte. É lá pela direita, o arremesso manual pra Macaca. Vai chegando lá o Formiga para fazer a cobrança com as mãos. Todo mundo lá na área. Ponte Preta vai chegando nesse finalzinho de jogo. Vamos chegar a 45. Toque CBN vai marcar daqui a pouquinho. 45 minutos deste segundo tempo. Tá aí o toque CBN. 1-1 é o placar do jogo. Vem Macaca, pintou cruzamento. Vem rasteiro. Por baixo a zaga faz o corte. Quem chega para tirar lá de dentro da área foi o Brian. Sombra de bola mais uma vez com o Selma Ramon. Tenta sair jogando. Vamos a 50. Vem pelo meio Richelli. Toca na bola. Bola é boa. Sobrou o Cassinho. Fintou. Preparou. Bateu. Pega o goleiro. Cai para fazer a defesa o Diogo Silva, bota a ordem na casa da equipe do CRB, Adriano Almeida. Conseguiu escapar da marcação, o Cássio Gabriel teve espaço, chutou rasteiro, tentando o canto, não deu certo, bola ficou tranquila para o goleiro Diogo Silva. Eu acho que foi o primeiro lance da Ponte Preta em todo o segundo tempo, se eu não estou enganado, hein, Carlão? Aqueles cabeceios do Matheus Silva foi a primeira finalização, né? Teve uma do Arthur de cabeça, tranquilo, mas a primeira finalização mesmo, o chute propriamente, foi o primeiro. Vem Ponte Preta, Richelli toca do lado com Cassinho, faz a tabela, recebe de volta ali pela esquerda, rola com o Arthur que chega no campo de ataque, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo. Lucas chegava ali pelo meio, ela sobra lá do outro lado na saída de bola. Lá pelo lado esquerdo quem chegava para tentar sair jogando era o Martin, bola para fora, último toque Ponte Pretana, tiro de meta, já cobrado pela equipe do CRB que tem pressa. 46, toque CBN marcou, contagem regressiva, vamos a 50, finalzinho de jogo, 1-1 é o placar do jogo, 1-1 ainda é o placar bom para Ponte, Ponte pode dar bobeira nesse final, vem CRB, mais uma vez no ataque, pintou cruzamento, Leonaldi estava lá para fazer o corte. Bota para fora, é manual que favorece a equipe alagoana. Lá pela esquerda, quem vai chegando lá para fazer a cobrança é o Brian. Tem pressa na cobrança, joga lá na ponta canhota. Lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo. Quem chega ali é o Bruninho. Devolve, Brian, cruzamento na área. Sobe a zaga para fazer o corte. Sobra de bola mais uma vez com o CRB, que aperta nesse finalzinho de jogo. Brian com ela, devolve ali pelo círculo central do gramado. Trabalha a bola, Iago Mendonça toca lá pelo lado esquerdo. Volta a bola ali com o Iago para fazer o domínio. Luca acompanha a saída de bola do CRB. Vem pelo meio, tem Richelli ali na cobertura também. Ele dá um tapa na bola pela direita. Raul Prata recebe, domina, volta a bola ali pelo meio. Vai trabalhando a bola, que chega, Fabinho despacha na ponta canhota. Lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo. Brian tenta fazer o domínio, a bola vai para fora. Último toque do Ponte Pretano, manual já cobrado pela equipe do CRB, 47-20. Pintou o lançamento na grande área, subiu o Fábio Sanches, a bola tá viva ali pelo meio, sobra de bola, batida, prensado pelo Fraga na hora H. Mais uma vez sobra de bola com o CRB que vai se mantendo no campo de ataque. Aperta a marcação, a equipe da Ponte Preta. Sobra mais uma vez com o Fabinho. Gira o corpo, toca na bola, lado direito. Raul Prata ajeita, perna canhota, levantamento na área, nas mãos do Kaique França.
bota ordem na casa da macaca, Adriana Almeida. O CRB tenta ainda, nos últimos lances, buscar aí uma jogada interessante. Ele que teve a melhor chance de gol nesse segundo tempo. Não deu certo, o Kaique França já repôs a bola. E sai tocando com o Cassinho devolve lá pela direita com Formiga. Formiga domina, coloca a bola no gramado, vem com o Leonaldi, dá um tapa na bola, joga no campo de ataque, busca o Luca, protege bem a bola, escapa do marcador, rola com o Richelli. Passa lotado o Arthur pela esquerda, tem o Everton no comando de ataque, ele faz a abertura com o Arthur, lado esquerdo, preparou, levantou a cabeça, pintou levantamento lá na segundo pau, de cabeça o desvio, bola pra fora, tiro de meta. O Everton entrava entre os zagueiros ali, apontava, joga aqui, joga aqui, joga aqui. E o Arthur joga lá no segundo pau, Adriano Almeida. Eu também acho que não foi a melhor opção. Ele tinha pelo menos outras duas opções de jogadores mais próximos dele para esse passe sair com mais qualidade. Não foi o que aconteceu. Mais uma vez no ano, a Ponte Preta não consegue engatar 2 vitórias consecutivas. 48-40. Tem falta ali em cima do Raul Prata. Falta que favorece a equipe do CRB. Falta ali pertinho da linha divisória do campo. 1-1, placar do jogo, reta final. Toda a repercussão desse jogo Ponte Preta e CRB amanhã, 11h30 da manhã, dentro do CBN Esportes, primeira edição. E também às 4h, CBN Esportes, segunda edição. 49 minutos deste segundo tempo. Girando pela última vez o ponteiro. No Rei Pelé, tá 1-1, placar do jogo, tem falta para o CRB. Ali pela direita, na cobrança, quem vai se ajeitando é o Bruninho. Vai todo mundo lá para a área. Kaique França tá preocupado. Vem bola para a grande área, último lance do jogo. Bruninho na bola, faz o levantamento na frente da grande área. O toque é feito de cabeça, o desvio. Lá na segunda trave, pintou o desvio de cabeça para fora. Todo mundo pede um toque de mão ali do Fábio Santos. O árbitro mostra o peito, a bola bate no peito, vai para fora, escanteio. É para a equipe do CRB, Adriana. E foi claramente no peito. Paulinho Mocelin fica dando um piti ali sem motivo. Um escanteio agora pode ser a última chance do jogo. Escanteio para o CRB, quem é que vai para a cobrança é o Bruninho. Vai se ajeitando lá, Bruninho, para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Último lance do jogo, vai se ajeitando lá do outro lado para fazer a cobrança. Vem bola para dentro da grande área. Bruninho tá na cobrança, vai se segurando a macaca. 1-1, placar do jogo. Abre conversa ali no meio da área, fala com todo mundo. Vai para a cobrança, Bruninho, lá do lado esquerdo. Vai para dentro da grande área, agora sim, tudo certo, autoriza o árbitro. Bruninho na bola, levantamento ali pelo meio. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O árbitro tá mandando fazer a cobrança de novo lá. De novo vai fazer a cobrança, o Bruninho, não valeu nada aquela cobrança, agora sim. Bruninho na cobrança do escanteio, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Correu pra bola, levantou ali pelo meio, desvio de cabeça. Bola vai pra fora, quando apita o árbitro. Ele tá conversando com o VAR ainda, hein? Ele tá conversando com o VAR, o árbitro do jogo. Tá conversando com os jogadores da Ponte ali. O árbitro, olha lá, o VAR vai checar. Mas o jogo acabou, disse ele. Que coisa, não? Pode ter aí alguma surpresa no final, que eu não acredito, porque foi uma cobrança de escanteio muito insignificante. Bola no corpo, não bateu no Agora, peito. eles estão revisando o lance depois que o escanteio já foi cobrado? Exatamente. O lance que originou o escanteio já foi cobrado, agora estão verificando o lance. Agora parece que apitou o árbitro, né? Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Rei Pelé. CRB. 1 pro CRB. Ponte Preta. 1 também para a equipe da Ponte Preta. Olha, cada jogo que passa, não é cada dia que passa, é cada jogo que passa, é uma história nova, um VAR novo e uma confusão nova. Vem chegando o central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Rafael Pio. 11 da noite, 29 minutinhos, exatamente, Cabelinho. Cada jogo que passa, meu Deus do céu. E você leu muito bem, fez muito bem a leitura labial. Ele falou, o VAR vai checar, mas o jogo já acabou. Mas se o VAR vai checar pra quê? Adriana Almeida, tem jogador do CRB falando? Adriana? Paulinho Mocelin. Em cima, conseguimos fazer o gol. Daí logo em seguida tomamos gol de bola parada. Acho que temos que concentrar
nesses jogos assim, que é confronto, né? Porque se a gente quer brigar lá em cima, a gente precisa ganhar dentro de casa. Não podemos deixar passar esses pontos dentro de casa. E agora levanta a cabeça, temos um jogo difícil lá contra o Náutico. Descansar, trabalhar e, se Deus quiser, buscar 3 pontos lá. Tá aí então o Paulinho Mocelin lamentando muito esse apenas 1 ponto somado pelo CRB e pensando aí em toda a campanha em casa, realmente esses pontos podem fazer falta. Vamos ouvir o Luca, que retornou de lesão depois de 3 jogos fora, ele que entrou no segundo tempo. Fala um pouco sobre o seu jogo e o jogo da Ponte. Que a gente o tempo todo buscou o gol, né? Foi um jogo difícil, mas creio que nós comandamos a partida, não tivemos tantos sustos, né? A equipe está numa evolução muito boa, então isso tem que ser enaltecido. Foi um grande jogo, agora a gente tem que fazer o dever de casa para a gente continuar subindo na tabela. Esse é o Luca, então, o atacante artilheiro pontepretano na temporada, falando aí sobre esse 1 ponto e essa dificuldade do jogo hoje. Sonoras feitas, eu volto com você, Rafael Pio. E eu já passo a bola direto pro Fábio Scheib, porque, Fabião, com esse empate, a Ponte conquista mais 1 ponto, né, na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte continua na ascendente em termos de pontuação. Bom resultado, 1-1 diante do CRB lá no Rei Pelé. E com esse resultado, situação da Ponte nesse momento, Fabião? Rafael Pio, a Ponte Preta continua na 13ª colocação com 26 pontos. O empate não foi suficiente para a Ponte Preta passar o Ituano, que é o 12º, que também tem 26 pontos. Agora a Ponte Preta abre 6 pontos de diferença para o CSA, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. O CSA tem 20, enquanto a Ponte Preta está com 26. Fala, Pio. E nesse momento talvez é a grande importância, né? Se olha muito mais agora a diferença em relação ao primeiro na zona de rebaixamento do que propriamente o G4, como disse o Carlão ali no intervalo, né? Nesse momento, se Pio. analisa... Oi. Nesse momento, a Ponte Preta tem 11 pontos de diferença para o Grêmio, que é o 4º colocado do G4, né? Que tem 37 pontos. E aí respondendo até o Antônio Carlos, nosso ouvinte, né? Que disse lá no intervalo, ainda sonho com a Ponte no G4 e tal. É claro... Como disse o Fábio Scheib, são 11 pontos de diferença em relação ao G4 e 6 pontos em relação ao Z4. Então precisa realmente olhar muito mais ainda para a parte de baixo. Mas a Ponte, como a gente costuma dizer, ela tá com o bico do avião virado para cima, né? A Ponte tá na ascendente. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, na volta, tem a eleição do craque do jogo. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, CRB. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo.
Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, CRB. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, faltando 25 minutinhos aí para sexta-feira. A sexta está chegando. E agora a equipe da CBN Campinas vai eleger o craque do jogo. Começando pelo comandante, o narrador da partida, ele narrou 2 gols, um para cada lado. E o craque do jogo, na sua opinião, Cabelinho? Eu vou votar no que não ficou até o fim, né? Mas enquanto ele esteve em campo, o jogo foi muito diferente devido à qualidade. Para mim, Elvis. Isso. O voto de Carlos Cabela, que volta amanhã, às 11h30 da manhã, no CBN Esportes primeira edição, mas já dentro do CBN Campinas, trazendo também os destaques. Vai dar só uma descansadinha logo a linha americana e daqui a pouquinho já tá de volta. Bom descanso, Cabelinha. Eu vou dar uma cochilada e já volto. Um abraço, até daqui a pouco. Valeu esse Carlos Cabela. O voto agora é de Adriana Almeida. Pra você, Dri, quem foi o craque do jogo? Olha, Pio, eu vou votar no Matheus Silva, pela forma como ele foi contratado e já se sente muito à vontade como titular na Ponte Preta, um time que ainda, né, tem os seus momentos de oscilação, ainda não se sabe muito bem em que parte da tabela a Ponte vai brigar, e ele chegou e vestiu a camisa titular, fez um gol, fez o segundo gol hoje. O único, porém, é que anda fazendo muita falta, precisa só ter mais o timing das questões ao longo do jogo para não prejudicar a Ponte. Mas o meu voto hoje vai para ele, zagueiro Matheus Silva. Matheus Silva, zagueirão da Ponte, autor do gol da Macaca na primeira etapa, é o voto da Adriana Almeida. Carlão de Freitas, você vai desempatar. Matheus Silva é o voto da Adri, Elvis do Cabela. O seu voto tem peso 2, então se você votar em um diferente, ele será o craque. Ou você desempata entre esses dois, Carlão. Tá certo, Pio. Olha, como no primeiro tempo eu já elegi o Mateusão, né? O Matheus Silva como o craque do jogo, e realmente ele se encaixa nesse perfil em que a Adri acabou de citar, fez novamente uma grande partida e foi o artilheiro, então já tô um pouco mais tranquilo. Mas o meu craque vai ser o parceiro do Mateusão, aliás, que está dando muita segurança nessa defesa da Ponte, faixa de capitão, participou do gol de maneira efetiva, tranquiliza a molecada, vai posicionando a equipe. Gostei e estou gostando muito do Fábio Sanches, vive um momento muito legal com a camisa da Ponte, então ele fica como craque, mas também Mateusão merece muitos elogios, mas o meu craque hoje fica com Fábio Sanches, o faixa. 3 votos diferentes. Pelo peso do voto, Carlão de Freitas elegeu Fábio Sanches, zagueiro pontepretano, o craque do jogo. Ponte Preta, CRB. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Fique bem informado pelas manhãs com CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Ponte Preta, CRB. Apresentação, Rafael Pio. 11h40, 20 minutinhos para meia-noite. A sexta-feira já está chegando. Sexta-feira, inclusive, de futebol aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também para você que nos acompanha pelos nossos canais do YouTube, tanto o canal oficial da CBN Campinas quanto o nosso canal exclusivo de esportes. Amanhã tem Guarani Grêmio, com a transmissão de Roger Williams, Léo Tonin nas reportagens, o Gabi Castro nos comentários e a ancoragem do Júlio Nascimento. Deixa eu trazer, antes do destaque final da Adri, o Fábio Scheibe para a nossa conversa, porque em relação a essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Fabião, jogos que já aconteceram, essa rodada que já foi aberta, rodada que já teve resultados importantes, inclusive esse 1-1 da Ponte diante do CRB, como disse, rodada que continua nesta sexta-feira com o Guarani. Traz pra gente, Fabião, os resultados até então dessa rodada e também os jogos que ainda restam pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fabião. Ô Pio, e por coincidência, o resultado mais comum dessa rodada é o resultado que mais acontece na Série B. Todos empates até agora, 4 jogos disputados, 4 empates. A rodada começou com o Vasco da Gama enfrentando a Chapecoense no domingo, placar de 0-0. Logo depois, na terça-feira, o Sport empatou com o Criciúma 1-1. O Brusque, hoje mais cedo, empatou com o Sampaio Corrêa por 1-1. O CRB empatou com a Ponte Preta por 1-1. Amanhã mais 3 jogos, Pio. No Paraná, o Operário enfrenta o Náutico. O Vila Nova, lanterna no campeonato, enfrenta o Ituano. E o Guarani pega o Grêmio no Brinco de Ouro às 21h30. No sábado, mais 3 jogos. Bahia e CSA, Novo Horizontino e Londrina. E o líder Cruzeiro recebe o Tombense. Pio. Como disse Fábio Scheibe, resultados que mais acontecem nessa Série B. Que coisa, hein? 4 jogos, 4 empates até aqui nesta 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Adriano Almeida, a Ponte tem uma sequência aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, com derby, inclusive, no meio dessa sequência. Jogadores voltando. Hoje o Everton entrou, o Luca, recuperado também na segunda etapa, já entrou. É a Macaca voltando a ter força máxima e também tendo uma sequência importante pela Série B do Brasileiro, né, Dri? Ponte Preta! Pio, exatamente. E aí eu queria convidar o torcedor Ponte Pretano a fazer uma breve análise matemática aí do time antes de falar das opções do Hélio dos Anjos, das projeções para o próximo jogo. Mas como a matemática Ponte Pretana melhorou de algumas rodadas para cá, o time que já estava desacreditado por um momento chegou a ser vice-lanterna da Série B por algumas rodadas e hoje a Ponte tem 26 pontos. Para escapar, eu imagino que 44 seja suficiente, talvez 46, mas eu vou trabalhar com 44 porque está tendo muito empate. 44, a Ponte precisaria somar mais 18 pontos. 18 pontos significam 6 vitórias. A Ponte tem 9 jogos em casa para fazer. Ou seja, ela nem precisaria, naquele desespero, ganhar todas em casa ou ganhar até fora, somar fora. Tudo bem, em casa ela vai ter, por exemplo, um Vasco, por exemplo, um Cruzeiro e o próprio derby. Mas ela pode aí, né, sei lá, buscar 5 e mais alguns empates fora. Tem jogos muito possíveis de serem vencidos, ou seja, a matemática Ponte Pretana hoje está muito mais favorável para que o time se mantenha aí na Série B em 2023. Falando desse time para a próxima rodada, o técnico Hélio dos Anjos não perdeu jogadores por suspensão
E ainda pode ter aí, por exemplo, o Luca, atacante, começando de início. Outro jogador que está no departamento médico e pode voltar a ser relacionado é o lateral direito Norberto, que passa pelo período de transição física. Já o zagueiro Thiago Oliveira, com dores no joelho, e o atacante Danilo Gomes, que trata um problema muscular, dificilmente serão relacionados para o jogo contra o Vasco. Observações do departamento médico, certamente, para o volante o Alisson, que saiu hoje no segundo tempo com dores no joelho, e também para o volante Felipe Amaral, que pareceu ter uma indisposição, algum problema, de repente, estomacal, deixou o campo. Esse mais provável aí que seja confirmado para o jogo contra o Vasco. Jogo cercado de muitas expectativas na próxima terça-feira, 20h30 da noite no Majestoso. Vocês falaram aí de desafio, de expectativa de público. E o técnico Hélio dos Anjos, na coletiva em Campinas, depois da vitória contra o Operário, em que o Majestoso teve mais de 6 mil pessoas oficialmente, porque eu acho que teve mais de 8, o técnico Hélio dos Anjos falou que não aceita que a torcida da Ponte seja menor do que a torcida do Vasco. Fica o aviso e o torcedor pontepretano já convidado a lotar o Majestoso na próxima terça, lembrando que é antivéspera do aniversário da Macaca. 9 de agosto, no dia 11, a Ponte vai completar 122 anos. Com certeza, com certeza. A torcida do Vasco vai se fazer presente em grande número no estádio Moisés Lucarelli. O torcedor da Ponte precisa abafar, inclusive, o canto do torcedor do Vasco no jogo das faixas. Adriana Almeida, obrigado, Dri, por mais uma jornada. Que honra. Até a próxima, Dri. Eu que agradeço, Pio. Obrigada pelas palavras. E até a próxima, sim, na terça-feira, com Ponte Preta e Vasco, direto lá do gramado do Majestoso. Grande abraço a todos. Valeu, Adriana Almeida trouxe as reportagens do jogo. 1-1, empate entre CRB e Ponte Preta. Fábio Scheibe, a gente falou dos jogos, Fabião, da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui nesta rodada. E com esses jogos, a classificação de momento, Fabião. Lembrando, como foi dito, tem muitos jogos ainda para completar a rodada, mas a classificação segue na liderança o Cruzeiro com 46 pontos, seguido pelo Vasco com 39, o Bahia tem 37, o Grêmio, que enfrenta o Guarani amanhã, tem 37 também. Na quinta colocação, o Tombense tem 32, na sexta o Sport com 31, em sétimo Londrina com 30, em oitavo Sampaio Corrêa com 29, em nono Criciúma com 29, o CRB também tem 29 na décima colocação. Logo atrás, o Novo Horizontino, 27, o Ituano, 26, a Ponte Preta na 13ª colocação com 26 pontos, seguido pelo Brusque com 25, o Chapecoense 24, o Operário, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 21, e pela zona de descenso tem o CSA com 20, o Guarani, que enfrenta o Grêmio amanhã, com 19, o Náutico com 18 e o Lanterna Vila Nova com 18 pontos. Pio, lembrando que hoje também tivemos Libertadores, né? O primeiro jogo de idas das quartas de final, o Atlético Paranaense ficou no 0-0 com o Estudiantes. E pela Sul-Americana, o Internacional, fora de casa, no Peru, enfrentou o Melgar e também ficou no 0-0. Muitos empates, hein, Pio? Muitos? Que coisa, gente. Empate na Sul-Americana, empate na Libertadores, empate na Série B. Que coisa. Tudo coluna do meio nesse meio de semana. E agora, o Carlão de Freitas vai analisar o fechamento deste CRB 1, Ponte Preta também 1. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E deu empate no Rei Pelé, Carlão. É verdade, Pio. Um empate, claro que um pontinho é importante, né? A Ponte vai somando aí para chegar o mais rápido possível, 43, 44 pontos, 45. E se levarmos em conta tudo que a Ponte passou e analisar hoje, sem dúvida alguma, é algo muito importante, né? A Ponte chegar com 26 pontos, tendo praticamente ainda um turno pela frente. Se mantiver esse ritmo, eu acho que vai chegar ao tão sonhado objetivo da permanência, começar a se estruturar para criar uma base, para nadar de braçada na Série A2, para buscar uma Série B mais digna no ano que vem. Eu acho que tem tudo para acontecer, né? Se tudo isso
se mantiver. E essa é a esperança do torcedor pontepretano. Agora, o jogo em si, Pio, eu vejo assim, é claro que o empate fora de casa, o CRB tem marcas importantes dentro do estádio Rei Pelé, a Ponte saiu perdendo, foi lá, buscou o empate. Mas eu acho que a Ponte cozinhou demais o jogo, sabe? Tocou demais, administrou demais. Os números são praticamente todos favoráveis à Ponte, olha só. 54% de posse de bola, 9 finalizações em gol contra 8 do CRB. Escanteio 5-2, sabe? Então, os números ofensivos da Ponte, eles foram melhores que do CRB. Só que a Ponte, ela criou pouco, né? Apesar hoje da qualidade do time, apesar da maior posse de bola, apesar de ter sofrido pouco, ela não conseguiu criar, se compararmos com os números. Se olharmos os números, nós vamos pensar, poxa, a Ponte jogou bem, foi pra cima, tal, sufocou o CRB, mas não foi o que aconteceu. Ela ficou com a bola, administrou o jogo, em alguns momentos cozinhou demais, por isso que eu até disse, tá faltando ambição pra Ponte, tá faltando fome pra Ponte, tá faltando machucar um pouco, né, naquela coisa de luta de boxe ou MMA que está tão na moda hoje, faltou machucar um pouco mais o adversário. E aí pagou pra ver. Você jogando fora de casa, contra um adversário bom, um adversário qualificado, quando você tem a oportunidade, quando você tem a superioridade, é mais prudente você matar. E a Ponte não matou. E aí, quase que no final ela é surpreendida. No último lance, o jogo terminou e ao mesmo tempo não tinha acabado de verdade, porque o árbitro ainda estava consultando o VAR sobre uma possibilidade de pênalti, que eu achei que não foi. A bola realmente pega ali no braço do Leonaldo, mas ele estava com o braço colado ao corpo. Mas ela correu riscos. Agora, se olharmos com o copo cheio, de tudo que a Ponte passou, sinceramente, é algo para se comemorar. A Ponte hoje tem um norte, a Ponte dá expectativa positiva para o seu torcedor. Ela tem condições de enfrentar o Vasco, por exemplo, na próxima terça-feira, de igual para igual. Então, esses são os aspectos positivos. Gostei do Elvis enquanto teve o abacaxi, o sistema defensivo também já foi muito elogiado por nós. Matheus Silva eleito o craque do jogo na primeira etapa, Fábio Sanches eleito o craque do jogo. O Igor Formiga eu acho que se empolgou um pouquinho, mesmo assim manteve um ritmo legal. O Arthur sempre inteligente pelo lado esquerdo, o Luca ainda requer um pouco mais de ritmo. O Everton entrou querendo o jogo, isso é importante. Ou seja, a Ponte está nesse processo de reconstrução e somando pontos, o que é mais importante para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que no jogo de hoje, efetivamente, considerando a equipe da Ponte mais qualificada, eu acho que faltou um pouco mais de ambição, um pouco mais de vontade de vencer, né? Porque o risco no final foi um risco grande, embora o Kaique não tenha feito ali grandes defesas, mas por pouco aí não tem um pênalti que poderia atrapalhar toda a vida da Ponte. Mas tá legal, tá bacana de ver, tô gostando, como você disse, né? O bico do avião pra cima, a Ponte numa ascendente, demonstrando que pode correr poucos riscos de rebaixamento daqui pra frente, mas hoje eu acho que no final pagou pra ver e por pouco não volta do Rei Pelé lá com uma derrota, embora o CRB não tenha criado assim para vencer o jogo, mas no cômputo geral fica aí o ponto importante, um ponto que vai ser muito válido, muito útil para a Ponte no futuro para construir aí essa campanha de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E se tiver essa ambição, se tiver essa vontade, e imagino que tenha, porque o estádio Moisés Lucarelli vai estar cheio contra o Vasco, não é exagero dizer que a Ponte tem todas as condições de vencer o Vasco, Carlão? Não é exagero, não. Hoje a Ponte tem um norte, né, Pio? Hoje a Ponte tem uma equipe, hoje a Ponte tem qualidade. Ela conta com jogadores que podem desequilibrar. Ela tem um Luca, ela tem um Everton, ela tem um Elvis, os meninos do meio-campo vivendo uma fase maravilhosa, a defesa bem entrosada. Hoje ela tem um time para enfrentar o Vasco. O Vasco é melhor? É melhor. O Vasco vai subir? Creio que vai, pode até brigar por título, mas hoje no Moisés Lucarelli, com esse ambiente, com esse clima, com esse astral que está instalado no Majestoso, eu vejo a Ponte com possibilidades de enfrentar o Vasco de igual para igual e aí sim, quem sabe, vencer esse jogo que seria muito importante nesta campanha aí, nesta reconstrução da Macaca. Ô
Carlão, e só para terminar até esse comentário, é claro que eu brinquei no começo quando eu disse, fiz aquele comparativo de olhar o banco do Flamengo, por exemplo, com o Everton Cebolinha, Vidal entrando no segundo tempo e a Ponte tendo Everton, tendo Luca, mas é que em um outro momento e há poucas rodadas, há poucas semanas, se fosse um jogo, Carlão, em que o Luca e o Everton tivessem à disposição como estavam hoje, eles entrariam desde o início do jogo sem dúvida nenhuma. Tamanha necessidade que a Ponte tinha. Nesse momento, a Ponte passa a ter algumas opções e os meninos estão tão fortes que o Hélio dos Anjos pode se dar ao luxo de pegar Luca, que tá voltando de contusão, e Everton, que tá chegando agora, e deixar no banco para entrar no segundo tempo. É a confiança, né, Pio? A confiança, o time vai pegando casca, a qualidade ajuda demais, né? Então, por isso, como você disse, o Hélio pode guardar um pouco mais o Luca, não entrou já com o Everton logo de cara. Então, a Ponte está num processo de construção. Infelizmente, por situação financeira, por todo o ambiente político conturbado que a Ponte vive, essa reação ela chegou tardia com relação ao acesso. Eu acho que com relação à permanência, a Ponte reagiu a tempo e tudo indica que deverá permanecer. Agora, se o campeonato começasse agora e a Ponte com esse elenco, eu acho que a Ponte era uma postulante sim, a atrapalhar pelo menos a vida dos 5 grandes, porque além dos 4 do G4 eu coloco o Sport, eu acho que a Ponte teria condições hoje se o campeonato fosse zerado, né? Acontece que o campeonato não é zerado, mas a gente já percebe, devido a essa qualidade, devido a essa confiança, que a Ponte vai construindo uma campanha, né, de permanência. Mas eu acredito nesse ritmo, futebol a gente não sabe, ele muda muito. Há 4 semanas nós falávamos que a Ponte já tinha caído. Hoje a gente fala que a Ponte vai permanecer até com uma certa tranquilidade. É nesse ponto que eu quero chegar. Se nada de anormal acontecer, se os jogadores não se contundirem, eu vejo a Ponte Preta chegando lá na última rodada, já, né, no término da Série B, cravando a sua permanência com uma relativa tranquilidade. E isso, se tudo correr da maneira como está correndo, eu vejo a Ponte assegurando a permanência para a Série B de 2023 com tranquilidade, porque o time encaixou e de quebra tem uma qualidade aí para tocar essa competição, principalmente com o Elvis, com o Luca e com o Everton. Carlão de Freitas e o craque, ou melhor, e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 11h57, Carlão de Freitas. Amanhã de volta no CBN Esportes, primeira edição, analisando um pouco mais sobre esse empate da Macaca e, claro, projetando também o jogo de à noite entre Guarani e Grêmio. Valeu, Carlão, até a próxima. Valeu, Pio, foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, principalmente com o nosso ouvinte. Até amanhã, valeu! Valeu, Carlão de Freitas. Fábio Scheibe, só para encerrar também a sua participação, final de semana de jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, os torcedores também empolgados com o Série A. Passa pra gente os compromissos desse fim de semana, Fabião. É isso aí, Pio, Brasileirão pegando fogo, né? Estamos na 21ª rodada e no sábado temos 5 jogos. O Botafogo recebe o Ceará, o Juventude enfrenta o América, o Atlético Goianiense pega o Bragantino, o Corinthians vai até Florianópolis enfrentar o Avaí e à noite um belo jogo, às 20h30 no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Já no domingo, o Fluminense recebe o Cuiabá, o líder Palmeiras recebe o Goiás, o Fortaleza enfrenta o Internacional, o Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense no Mineirão. E na segunda-feira, para fechar a rodada, o Santos vai até Curitiba enfrentar o Curitiba no Couto Pereira. Dando uma passada na classificação. Sem dúvida nenhuma, jogão, como você disse, entre São Paulo e Flamengo. Tá certo, o Flamengo provavelmente utilizando aí um time misto, mas um misto do Flamengo, meu Deus do céu, que time.
Fábio Chaib, valeu Fabião, você volta amanhã também na jornada esportiva já de Guarani e Grêmio, trazendo muito mais informações para o nosso ouvinte. Até amanhã, Fabião. Até amanhã, Pio, valeu, um grande abraço ao ouvinte CBN. Valeu, esse Fábio Chaib no plantão esportivo, agradecendo a Elton Grimaldi por esse som maravilhoso nos comandos técnicos e agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente dentro dos 99.1 da CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube, youtube.com/CBN Campinas e também youtube.com/Esporte CBN Campinas. Amanhã, 11h30, CBN Esportes, primeira edição, 4 da tarde, segunda edição, e a partir das 9 da noite tem a jornada esportiva direto do Brinco de Ouro com Roger Williams para Guarani e Grêmio. A gente se encontra. Até lá. Futebol CBN Campinas. Aqui tem o Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol.